Quem não teve uma mãe que olhou, como foi o meu caso? Quem não teve um pai que olhou? Então a gente se sente assim, alguém me olha, alguém me vê? Nunca tive esse olhar. Desde a barriga da minha mãe eu nunca tive esse olhar. Quando alguém me estendeu a mão, aí eu, sabe, aquela coisa, alguém me viu, né? Porque ali é muito da criança ferida ainda. Então assim, alguém me viu, alguém me olhou, então a gente fica. E eu coloquei sim toda a expectativa nela. Aí fui, meu Deus, uma psicóloga. Nossa, agora vai dar certo. Aí ela falou assim pra mim naquele dia, ela falou, Roberta, sabe de uma coisa? Eu senti de falar algo pra você. Eu não posso fazer nada por você. Na sessão, na terceira sessão. Só o Espírito Santo que pode. Você precisa dar espaço pra ele. E aí, com uma boa religiosa, eu fiquei muito irada. Porque eu falei assim, anos de igreja já. O Espírito Santo eu já tenho. E aí eu brinco que veio um pensamento assim na minha cabeça, né? Ah, então eu tô na roça. Então acabou pra mim. Porque o Espírito Santo eu já tenho. E se ele não mudou minha vida até agora, então ele não vai mudar. E aí, tipo, eu voltei pra casa com esse pensamento. Só que quando eu cheguei em casa... É tão gostoso lembrar dessas coisas quando eu cheguei em casa. O Senhor falou ao meu coração, você nunca deixou eu entrar de verdade naqueles lugares. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Que alegria receber você aqui nesse conteúdo tão especial. Se você ainda não nos conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui do podcast, juntamente com o meu irmão aqui, Hugo Scremin. Bom, pessoal. E é uma alegria te receber aqui. Bom, quero te pedir aquilo que eu sempre peço de começo, só para você ajudar esses dois irmãos aqui no nosso canal. Se você puder aí se inscrever no nosso canal, ativar esse sininho das notificações, compartilhar esse conteúdo com quem você conhece e comentar aí nesse podcast, isso vai nos ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante, para que ele chegue a muitas pessoas e que muitas pessoas sejam abençoadas por tudo aquilo que será tratado aqui nesse podcast. Beleza? Ajuda a gente. Também você quer ouvir o nosso podcast, tem também na Spotify, Deezer, Apple Podcast. Aonde você digitar isso, você vai encontrar o Plenicast. Então você não tem desculpas para não ouvir ser abençoado. Se você está na academia, a gente está falando de academia aqui agora, se você está na academia, correndo na esteira, está dirigindo, não dá para assistir, você pode ouvir. Vai gastar até menos banda do seu celular aí, vai gastar menos internet, você pode ouvir também, tá bom? Boa. Beleza? Bom... Falar um pouco da Plenitude para vocês. A Plenitude é uma distribuidora de livros e bíblias. Nós trabalhamos em todo o território nacional e também distribuímos para outros países. Se você quer comprar Bíblia com o melhor preço do Brasil, livros com os melhores preços do Brasil, com entrega rápida e com boas condições, acesse aí plenitudedistribuidora.com.br. E se você deseja revender os nossos produtos, trabalhar com as nossas Bíblias, com os livros aqui que nós temos na distribuição, acesse aí plenitudeatacado.com.br. Tem uma equipe de consultores aqui te esperando para te ajudar, para te dizer quais são os melhores produtos para você começar a vender. Você vai poder abençoar muitas pessoas revendendo Bíblias e livros e também sendo uma fonte de lucro aí para você e para o seu negócio. Beleza? Dito tudo isso, eu quero apresentar a minha convidada aqui hoje. Nós estamos muito felizes de receber. Já batemos um bom papo ali fora. Eu falei para ela. Gente boa. Muita gente boa. Marido Ela também está aqui demais. E eu falei, ela já contou algumas coisas pra gente antes do podcast, você vai ter que contar tudo de novo lá dentro agora, não tem problema? Então eu quero apresentar aqui a Roberta Sara, do Saradas para Sarar, autora deste livro lindo aqui, ficou muito lindo, lançado pela Editora Vida. Você é maior que a sua dor e seu passado, e com Deus é capaz de escrever uma nova história, Saradas para Sarar. Ela é casada com o Paulo, que está aqui hoje, é mãe da Amanda e da Lavínia, é autora de diversas obras voltadas para o desenvolvimento emocional, é também palestrante, psicanalista clínica e fundadora do movimento Saradas para Sarar. Roberto, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Roberto. Muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Diogo, por me receber. É uma honra estar aqui. Como surge tudo isso? Como começa esse movimento do Saradas para Sarar? Tudo começa a partir de muitas dores, de uma história de vida, de traumas que eu vivenciei. E começa a partir de um entendimento de que daquele jeito não dava mais para ficar. Então, vamos pegar desse ponto aqui, depois talvez eu entre um pouco na minha história, mas vamos pegar desse ponto mesmo do porquê surgiu o Saradas para Sarar.
eu estava numa crise no meu casamento, eu estava numa crise na minha vida, uma crise existencial por conta de toda a história de vida. E um dia o meu marido chega, num dia do meu aniversário, e ele fala pra mim, olha, tem algo em você que me incomoda muito. Você é uma pessoa muito insatisfeita, você é uma pessoa que sempre reclama, você é uma pessoa que vai à igreja, que você está sempre falando de Deus, mas parece que eu não vejo muito Deus nas suas ações. Você precisa mudar. Então, ele como se ele colocasse um espelho, assim, diante de mim, para que eu olhasse pra minha história, porque eu não conseguia fazer uma correlação ao que eu tinha vivido na minha experiência de vida, ao que ainda me paralisava. Então, ele me chamou a atenção no sentido de por que eu permitia viver só no passado? Por que eu só ficava em meio àquelas dores? Então, ele estava tentando abrir os meus olhos para falar, olha, ok, você sofreu, não teve um pai, você sofreu, não teve isso, não teve aquilo, mas Deus te deu uma nova família, Deus te deu filhas lindas, mas eu não conseguia ver. Por quê? Porque a dor do trauma faz isso. Sim. A dor do trauma nos cega para que a gente olhe, assim como aquela mulher encurvada que ficou 18 anos presa ali, que ela não conseguia ver o dia, que ela não conseguia talvez ver o sol, ela não conseguia ver a beleza do que Deus formou, onde ela só conseguia olhar o chão e o umbigo dela. E eu gosto muito de usar o exemplo da mulher encurvada, porque era uma mulher filha de Abraão, que estava na casa de Deus, mas que ela estava ali aprisionada há 18 anos por um espírito atormentador. Então o trauma faz isso, o abuso, a dor, a rejeição, as coisas que nós vivemos, se não tratadas, se não olhadas sob a luz de Cristo, aquilo nos aprisiona. Nos aprisiona em culpa, nos aprisiona em mágoa, nos aprisiona em ressentimento, nos aprisiona em dor. E a gente começa a olhar só para a nossa dor e para o nosso umbigo. Então eu estava nesta fase com 31 anos de idade, achando que era uma boa cristã, indo à igreja todos os domingos, servindo na igreja. Eu até tinha um coração voltado para a obra, mas eu realmente não lia a palavra. Sim. Mas eu não realmente entendia a palavra. Sabia de cor muitos versículos, porque nós que passamos dos 40 anos, vivemos aquela fase da escola bíblica dominical, que a gente tinha que decorar um versículo para poder mostrar que sabia o campeonato. Então a gente sabe alguns versículos. Então eu sabia alguns versículos, eu conhecia a Bíblia, as histórias, mas não era vida. Não era vida em mim. Então, eu acredito que Deus permitiu naquele momento que o meu marido realmente colocasse uma luz e mostrasse para mim: algo está muito errado com você, porque eu era muito julgadora. Eu vou à igreja, eu não falo palavrão, eu uso a saia no tamanho certo, tá tudo. Então, assim, aí a gente se coloca como que num patamar acima e começa a julgar todo mundo. Então, eu julgava, inclusive, ele. Você quase não vai pra igreja, você fala palavrão, você isso e aquilo. E aí é como se Deus falasse, pois eu vou usar exatamente ele pra mostrar que, na verdade, você é como os fariseus. Isso que eu ia falar, era como fariseu publicando no muro ali orando. Exatamente. Então, sepulcro caiado. Então, por fora, é isso. A Roberta é boazinha. A Roberta tá sempre pronta para ajudar todo mundo. Mas você sabe que um ponto-chave no meu processo de cura foi quando eu vi uma ministração da pastora Helena Tanuri com o título de Quem é você quando ninguém está olhando? Gente, esta palavra, este tema me atraiu de tal forma, porque era isso. Primeiro, meu marido colocou essa luz. E aí eu passei por esse processo, iniciei esse processo de cura. E Deus foi começando a mostrar quem realmente eu era. Então, assim, é muito interessante, porque claro que houveram várias questões envolvidas nisso, inclusive a ajuda de uma pessoa. E eu sempre falo, porque Saradas para Sarar surge também porque alguém parou para ouvir a minha dor. Então, o que acontece? Quando a gente vive dores, nós queremos que as pessoas à nossa volta nos validem, elas cuidem, sabe? E não, quando eu falo cuidar, não é cuidar de nós como pessoa, é cuidar da nossa dor, é lamber as nossas feridas, é falar, puxa vida, coitadinha, não acredito, você viveu tudo isso. Então, assim, é ficar reforçando aquilo, sabe? E o meu marido nunca fez isso comigo. Deus não permitiu. Mesmo, isso. Né? E eu queria que ele tivesse dó de mim. E eu ficava, você é um insensível, você é um grosso, você não tá nem aí pra mim, não pensa em mim.
aquele drama, aquela vitimização e tudo mais. Mas ele não era a pessoa escolhida por Deus para esse papel. Para poder me acolher, porque ele também tinha as dores dele, ele também tinha os traumas dele, que ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade, ele perdeu o pai aos 17 anos, então era 2 perdidos tentando formar uma família, e como eu digo, né, até aqui o Senhor nos ajudou. 27 anos nós vamos fazer agora em junho de casados. Você deve ser casados há um bom anos, tempo. Exatamente. Então, o Senhor que nos ajudou, porque eram 2 pessoas assim, realmente, sem pai, sem mãe, sem isso, sem aquilo, então o Senhor foi nos construindo, né? Mas aí naquele momento ele colocou a luz para tipo assim, busque ajuda, faça alguma coisa, e foi quando ele falou para mim procurar ajuda com um psicólogo, com alguma coisa. E aí, pela primeira vez, eu dei esse passo, sabe? Eu acho que Deus também, ele espera essa nossa ação. Eu dei esse passo e como eu nunca tinha... como eu nunca tinha essa coisa do senso do merecimento, de fazer algo por mim, eu acabei procurando, assim, a psicóloga mais barata, que fosse mais próxima ali. E normalmente as pessoas que estão cobrando mais em conta é porque estão começando. Sim. E às vezes a pessoa não tem tanta experiência. E imagina eu chegar com, né, tudo que a gente pode discorrer daqui um pouco, mas assim, se deu um livro, vocês imaginam a quantidade de história que é. Uma carga emocional grande. E aí era meia hora, porque eu lembro até hoje que era R$50 a consulta. E aí eu cheguei e eu olhei pra menina super jovem, eu pensei, essa menina não vai dar conta disso. Mas enfim, eu despejei naqueles 30 minutos e ela olhou assim, sabe, com aqueles olhos assim que você fala assim, realmente o que eu pensei é o que é. E ela foi muito sincera e muito verdadeira, e ela disse mesmo, olha, eu acabei de me formar. Então assim, eu acredito que eu não tenho experiência para dar conta de tanta bagagem. Ela foi muito gentil na forma dela falar, mas quando a pessoa é doente, quando a gente tá ainda na dor, a gente só vê o quê? Porque a minha maior dor foi a rejeição seguida do abuso sexual por muitos anos. Então, é tipo assim, mas a profissional não vai me ajudar? Nem pagando de novo. Me senti rejeitada de novo. Nem pagando. E ali, a gente, quando tá no meio da dor também, infelizmente, né? A gente tá suscetível aos pensamentos, às setas. Efésios 6 vai dizer que Satanás tá lançando as setas. Então, eu saí daquele consultório com a seta na minha mente. Nem pagando tem jeito pra você. Então, o que eu quero já dizer pra você que tá aqui me ouvindo, tem jeito pra você. Porque teve jeito pra mim, com certeza tem jeito pra você. Porque não é sobre humanos, apesar de Deus usar pessoas, sim. Na minha vida, depois Deus usou alguém que foi pontual. Mas é sobre quem faz. E é Ele quem faz. É o Senhor quem faz. Mas o diabo vai contar essas mentiras pra nós. Então, eu acreditava que não tinha jeito pra mim. Mas eu tinha feito uma oração. Quando meu marido jogou a luz em mim, eu tinha feito uma oração. Senhor, me ajuda. Eu não sei como sair dessa situação, mas eu peço que o Senhor me ajude. E 2 semanas depois desse episódio, dessa experiência com a psicóloga, eu tava saindo da igreja, tava descendo, a igreja tinha um mezanino, eu tava descendo a escadaria do mezanino, e uma amiga que ela teve uma época que ela era líder da dança das nossas filhas, e eu conheci ela através da dança das nossas filhas. E eu tinha percebido que ela não tava mais mesmo ali, mas nem pensei o porquê que era, né? Encontrei com ela e falei, puxa, quanto tempo, que saudade e tal, ela é mesmo, tal. E aí ela perguntou da minha irmã, né? Uma irmã que morava comigo, que recentemente tinha, aos 18 anos, saído de casa para viver uma vida que a gente não aprovava, e eu estava num estado depressivo muito grande por conta da saída da minha irmã de casa, que nós criamos ela como pais dela, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos e ela tinha 2 anos e meio, e eu tive que assumir essa responsabilidade. Então, quando ela perguntou da minha irmã, eu não conseguia falar. As lágrimas simplesmente desceram. E ela falou assim pra mim, era domingo, final de culto, e ela disse assim pra mim, você quer vir terça-feira aqui pra nós conversarmos? E aí meu Deus, alguém vai me ouvir. Sabe, coisa que eu sempre busquei, porque eu sempre falei muito, e sempre falei muito não dos problemas mais profundos, como abuso. Meu marido soube de muitos abusos lendo o Saradas para Sarar, a primeira versão dele. Então, eu não conseguia falar dessas dores tão profundas, mas eu sempre estava reclamando, eu sempre estava de alguma forma dizendo que a coisa não estava legal, sempre trazendo alguma dor, e ninguém parava de fato para ouvir a minha dor, porque é o que a gente vive na sociedade hoje. As pessoas estão correndo com as suas vidas, resolvendo as suas questões, e a gente não tem muito esse olhar acolhedor. Exato. E essa mulher teve essa sensibilidade. Ela teve essa sensibilidade. E quando ela me recebeu, foram 3 horas de conversa, não 30 minutos.
E foi gratuito, não precisei pagar. Mas o Senhor estava abrindo essa porta. Foi no ambiente eclesiástico, exatamente. E ela, ao final ali, ela ouviu, ela chorou comigo. E ao final do nosso encontro, ela orou comigo e ela disse assim: Roberta, eu não sei se você sabe, mas eu até me afastei do Ministério de Dança, porque hoje eu sou formada como psicóloga e eu estou atendendo aqui na igreja no contexto voluntário. Você quer ser atendida por mim? Você quer passar comigo? Meu Deus. Então, assim, olha o amor de Deus como começa a se manifestar. Então, o início do Saradas para Sarar é exatamente o que o nome dele traz. É alguém que já foi sarada, como ela, que tem uma história de vida que também tinha sido sarada pelo Senhor, que dispôs-se a estudar, que dispôs-se a colocar o tempo, o dom dela, a profissão dela a serviço do reino, porque eu não poderia pagar mesmo. Eu não teria, naquela época, condição financeira para pagar. E ali ela me acompanhou por 4 meses e meio. E durante esse tempo, foi onde eu comecei a buscar no meu secreto o Senhor como nunca antes. Então, era paralelo. Por isso que eu falo, não é só a terapia. Tanto que as pessoas, é muito engraçado, porque hoje, o nome dela é Irondina, sempre mando beijo pra ela quando participo, porque ela foi a primeira pessoa que Deus usou para abrir a primeira porta de cura na minha vida. E ela virou referência de ajuda, porque as pessoas, hoje nós temos um livro que já vendeu quase 60 mil cópias, e as pessoas chegam, eu quero uma Irondina na minha vida. Então ela virou referência de ajuda, ou algumas pessoas falam, eu quero ser uma Irondina na vida de alguém. E aí eu sempre printo e mando para ela, olha, os frutos, né, de 13 anos. Foi em 2012 que ela estendeu a mão para me ajudar. Então, 13 anos que, né, os frutos continuam sendo colhidos para a glória do Senhor por uma pessoa que estendeu a mão e olhou. E ali ela acompanhou-me e eu fui buscando o Senhor, porque não é só a parte psicológica. E ela brinca, porque as pessoas falam assim, chegam nela e falam assim, eu quero passar com você porque eu descobri que você foi a psicóloga da Roberta Sara. E assim, eu quero ser sarada igual ela. Aí ela fala assim, mas você sabe o preço que ela pagou? Você sabe que não foi só terapia, que foi joelho no chão, que foi busca, que foi clamor, que foi assim... Porque aí ela sempre fala assim, da minha entrega, da minha abertura. Porque assim, realmente muitas pessoas... Mas você sabe que eu fui com essa ideia. Quando alguém me estendeu a mão... Aí eu, sabe, aquela coisa, alguém me viu, né? Porque ali é muito da criança ferida ainda, é muito da alma que ainda tá ferida. Então, tipo assim, quem não teve uma mãe que olhou, como foi o meu caso, quem não teve um pai que olhou. Então, a gente se sente assim, alguém me olha, alguém me vê. Nunca tive esse olhar, desde a barriga da minha mãe eu nunca tive esse olhar. Então, assim, alguém me viu, alguém me olhou, então a gente fica. E eu coloquei, sim, toda a expectativa nela. Aí fui, meu Deus, uma psicóloga. Nossa, agora vai dar certo. Tipo, Deus mandou, ainda mais na igreja e tal. E aí tinha tido aquela experiência recente, né? Então Deus mandou, vai dar tudo certo e tal. Só que Deus ainda precisava ajustar um pouquinho, sabe como um rádio? Sim. Que precisa chegar na sintonia fina, naquela sintonia... Os novos nem vão saber o que é isso, nem vai saber o que é verdade. Ai, que pena. Fica aquele... E quando cruzava a rádio pirata no meio. Ai, que raiva. Né? E aí fica chiando. Gente, vocês colocam no Google, deve ter alguém que mostra como que era lá no passado isso. E vai sintonizando, né? Então, assim, acho que Deus falou assim, você só dá um ajuste. Quando foi no terceiro encontro, porque ela é uma mulher muito sábia. Os sábios falam pouco, né? Sim. Então, ela falava pouco, ela ouvia muito, ela acolhia muito e nós orávamos, porque nós estávamos, quero deixar claro que nós estávamos num ambiente eclesiástico. Então, ela atendia mais no contexto de cura e libertação do que psicóloga, porque a gente sabe que um psicólogo não pode orar, então quero deixar claro que não era em consultório, ela não estava ferindo nenhuma lei aí. Então, assim, orava comigo, nós estávamos ali e eu ficava assim, ela não me fala nada. Ela não me dá nenhuma fórmula. Ela não me dá nenhuma receita. Porque o que a gente quer? A gente não quer passar o processo da dor. A gente quer o resultado. A gente quer emagrecer assim. A gente não quer passar por todo o processo. A gente quer mudar a nossa mente. Ai, acordei, pronto, minha mente tá mudada. Ai, acordei, tô rica. Ai, acordei. A gente não quer passar pelo processo. A maioria das pessoas se envolvem em tantos problemas. Por quê? Porque quer resultados rápidos. E a vida é feita de processos. E, aliás... Deus valoriza muito mais processos do que resultado, porque é no processo que Ele está nos forjando, é no processo que Ele está tratando, amadurecendo o nosso caráter, aumentando a nossa estrutura para nos dar aquilo que Ele nos confiou. Porque Ele não pode dar aquilo que, que tem no coração dele antes de trabalhar essa natureza humana que é tão pecaminosa e caída dentro de nós, né? Então, eu estava vivendo essa situação, esse processo.
E ali, voltando, né, para a questão da Irondina, ela começou a me atender nesse contexto, começou a me ouvir, e no terceiro encontro, né? Quer dizer, eu vou para lá, vim para cá, volto, eu lembro que eu ia falar. Eu pensei assim, eu vou desistir. Eu vou parar, porque ela não me dá nada. Eu tenho problema com a autoestima. Eu queria que ela me desse uma receita e eu falasse assim, Roberta, você olha no espelho e fala 3 vezes, eu me amo, eu sou linda, eu me amo, plim. Gente, eu era tão ignorante mesmo, no sentido da palavra mesmo, falta de conhecimento, por isso que o conhecimento também liberta. E você já era convertida há quanto tempo nesse período? Desde os meus 5 anos de idade. Eu ia à igreja, era batizada nas águas, batizada no dom de línguas, né? Servia a igreja sempre, nunca... Uma vida ativa no ministério. Sim, nunca deixei de estar na igreja, salvo uma época ou outra, ficava umas semanas, uns meses sem ir, mas nunca me desviei. Dizia assim, você se desviou, foi pra vida louca, né? Teve uma vida de balada, tinha motivos para isso, para tudo, mas assim, a religião, ela também nesse ponto, se tem algo de bom, a religião me deixou muitos estragos, muitos. Mas se tem algo de bom que eu posso dizer que a religião deixou, foi o medo. Não digo temor, temor é diferente. Então era aquele medo que eu tinha do inferno, era aquele medo que eu tinha de Deus absurdo. Então, de alguma forma, eu acredito que isso... Foi um medo salvífico, saudável. Vamos dizer que sim, porque eu tive, né, por toda a história de vida, eu tinha toda a facilidade para ir para isso, pelas defesas, ou para as compulsões, ou para tudo mais, mas Deus, né, nesse ponto, usou a religião para poder me preservar. Então aí ela falou pra mim, eu pensando em desistir, porque ela não me ajuda, ela não fala nada. Ela só ouve, ora, tipo assim, a gente, né? Ora! Tipo assim, ora, né? Aí ela falou, eu pensei, naquele dia, eu vou desistir. Hoje é meu último dia, eu só aqui na minha cabeça, né? Aí ela falou assim pra mim, naquele dia, ela falou, Roberta, sabe de uma coisa? Eu senti te falar algo pra você. Eu não posso fazer nada por você. Na terceira sessão. Só o Espírito Santo que pode. Você precisa dar espaço para ele. E aí, com uma boa religiosa, eu fiquei muito irada. Porque eu falei assim, anos de igreja já, o Espírito Santo eu já tenho. E aí eu brinco que veio um pensamento assim na minha cabeça, né? Então eu tô na roça. Então acabou pra mim. Porque o Espírito Santo eu já tenho. E se ele não mudou minha vida até agora, então ele não vai mudar. E aí, eu voltei pra casa com esse pensamento. Só que quando eu cheguei em casa... é tão gostoso lembrar dessas coisas quando eu cheguei em casa. O Senhor falou ao meu coração, você nunca deixou eu entrar de verdade naqueles lugares. Eu tô na sala só. Eu só tô na sala. Sabe quando você recebe visita e que você não vai mostrar aquele quarto? Ninguém vai mostrar o quarto. O quartinho da bagunça. E eu falo que a mulher sempre tem a gaveta da sala, do rack, alguma coisa. Você abre aquela gaveta, tá despencando, caindo tudo. Mas se tem papel solto e tocou a campainha, você sabe que alguém tá chegando, o que a gente faz? Soca na gaveta e empurra. A casa tá linda. Né? Era isso que eu fazia. Jesus! Sente-se, Jesus! Quer um café? E eu via Jesus. Acho que como uma pessoa, não uma pessoa dentro de mim. Acho que eu vi ele como uma pessoa, ok, entre. Como um colega. Quer um cafezinho? Tchau, Jesus. Ok. Com o marido. Com as filhas. Eu falo, gente, se nós tivermos a consciência de que ele nunca sai daqui. Porque quantas vezes a gente faz coisa achando que Jesus não tá vendo? Quantas pessoas envolvidas em pornografia, quantas pessoas mentem, quantas pessoas enganam o cônjuge, quantas pessoas compram coisas ilícitas, quantas pessoas fazem coisas assim de tipo assim, porque eu não tô dentro da igreja, a impressão é que eu só tô ali com... Sabe? Quando tá na igreja, e como eu saio da igreja, eu deixo Jesus lá. Então essa era a minha ideia também. Esse é o pensamento religioso. Eu tô aqui domingo, aqui eu tô com Jesus. Então aqui eu não vou fumar, aqui eu não vou falar palavrão, aqui eu não vou roubar ninguém. Salvo, infelizmente, alguns líderes. Né? Exatamente. Então, assim, era isso. E aí o Espírito Santo aquele dia falou, eu preciso entrar nos quartos mais escuros da sua alma. E Deus usou muito a vida da pastora Helena Tanuri, que eu a amo, honro o trabalho, o ministério dela no ano de 2012 para ela me discipular virtualmente. Por isso que eu falo, sabe... Claro, é importante a gente ter alguém que nos acolha, mas às vezes aquela pessoa que vai nos confrontar nem é tanto a pessoa que vai nos acolher. Porque Deus sabia que não poderia usar a vida da Irondina para me confrontar por causa do meu orgulho, porque eu não ia dar conta. Sim. Mas ele usou alguém de longe. Sim. Né? A pastora Helena tá lá, não sei quem é. Um contexto familiar difícil muito também, parecido. E a história dela era muito parecida com a minha. O testemunho dela era muito parecido com o meu, com os abusos, com as dores e tudo mais. Aí, através dela, eu
conheci a Joyce Meyer, comecei a ouvir, e aí eu lembro que eu já tinha lido, aí eu falei, meu Deus, eu já tinha lido um livro da Joyce, que era a Raiz da Rejeição, mas não tinha ligado, acho que minha mente ainda não estava aberta, eu ainda não estava naquele processo. Eu lembro que o livro tinha me marcado, mas eu não tinha nem me ligado quem era autor. Eu sei que eu guardei o livro lá e ficou. E quando eu comecei a ouvir a pastora Helena, e aí depois comecei a ouvir a Joyce Meyer e maratonar os vídeos dela no YouTube e tal, aí tinha mais livros dela, eu comecei a comprar mais livros dela. Eu tivesse a plenitude naquela época, porque eu já falei, gente, Você economizaria. Eu economizaria. Meu marido sempre fala, você sempre compra na plenitude. Eu, claro, é mais barato, gente, é muito bom. E os livros nunca erram, eu sempre chego, eu compro de bolo, assim. E eu falo, gente, mas eles nunca erro, eles chegam sempre com os livros certinho. Então eu sou uma cliente primeiro deles aqui, né? E aí eu comecei assim a ler os livros da Joyce e eu falava, Senhor, se o Senhor fez na vida dessas mulheres, eu creio que o Senhor pode fazer na minha. Então, o que é o Saradas para Sarar o livro? É simplesmente para você ver o poder de Deus, do que Ele pode fazer na sua vida, de que esteve jeito para mim, para essas mulheres, também tem para você. Sim. Quem sabe não é você que vai escrever um livro contando a sua história um dia você vai estar aqui talvez compartilhando a sua história, porque Deus transforma as nossas cicatrizes em propósitos, né, em mensagens para poder ajudar. E aí, dentro desse processo Corondina, era o paralelo. Era eu no secreto. O que acontecia? Dava umas 11 horas da noite, minha família dormia, minhas filhas eram pequenas ainda, a minha mais nova tinha em torno de 4 para 5 anos, e a mais velha estava nos 12 anos de idade. E aí elas dormiam, meu marido dormia, eu ia para a sala. Eu ia ali, era o meu secreto. Não tinha nem celular na época, não tinha esses smartphones, essas coisas mais modernas. A internet era aquelas, assim, 2 gigas, eu acho. Eu não sei falar muito bem essas coisas, mas era... Eu lembro que era até uma datinha, assim, que conectava. Não era nem a... Roteadorzinho. Isso, era... Ai, gente, ninguém podia fazer mais nada, estava vendo uma coisa, né? E eu maratonava ministrações e a palavra de Deus, e eu me jogava no chão daquela sala... com muito choro, com tudo que vocês podem imaginar. Você era bem jovem na época. Eu tinha 31, 32 anos de idade. E aí eu começava nesse processo de quebrantamento. Então foi primeiro em mim. Foi esse processo paralelo. Eu com Deus no meu secreto, Deus me mostrando que eu precisava mudar, lá sendo acolhida pela psicóloga, trabalhando e tal. Foram quase 5 meses de trabalho terapêutico. Ou seja, para tudo que eu vivi, é pouco. Eu hoje, como psicanalista, eu sei, é muito pouco, mas era a porção para aquele tempo. Sim. E isso que a gente precisa entender também, que o Senhor sabe o tempo exato de trabalhar, a forma exata de trabalhar. E ali eu achei que eu estava super curada. Foi aquele primeiro momento. Então a psicóloga me instruiu, me direcionou a contar toda a minha história, a passar e reviver algumas questões, a liberar perdão, a colocar na cruz de Cristo. E eu descrevo no livro, em detalhes, todo o meu processo de cura emocional. Tem um capítulo que é o meu processo de cura emocional. E ali, assistindo as pregações da pastora Helena Tanuri, da Ana Paula Valadão, que era daquela época, que estava bem movimento de mulheres assim crescendo, me deu muito desejo de ir no congresso. Diante do trono que tinha, na época que estava em Belo Horizonte, assim, bombando e tal. E eu, Senhor, eu queria muito. Aí conversando com uma prima e nós, vamos orar. E começamos a orar. Resumidamente, eu gosto de contar a história do congresso, porque o livro, esse livro que está na sua mão, nasceu quando eu voltei desse congresso. Eu fui para esse congresso, eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro. Sem tanto, com expectativa, mas não tão alta assim. Não, eu tava com expectativa para Deus entregar mais coisas, mudar a minha história. Eu trabalhava nessa época com uma loja de roupa, mas assim, parece que eu não sentia que... Ali eu já tava pregando. As clientes... Eu falo assim, meu marido fala, só você? Eu falo, amor, as pessoas entravam e eu contava meu testemunho e eu evangelizava e tal, e elas saíam sem comprar nada, mas eu ficava tão feliz porque eu cumpri o meu propósito. Ele, só você? Eu falei, Vendeu quanto hoje, amor? Nada, mas eu evangelizei. Ganhei 5 vidas pra gente. Era isso. E esse era o meu prazer. Aí eu pensava assim, peraí, eu tô tendo muito mais prazer em falar do amor de Deus do que estar nessa loja. Então eu lembro que eu fui pra esse congresso, inclusive pedindo essa resposta profissional ao Senhor. Porque, aparentemente, pra mim, eu achava que eu já tava curada de tudo. Porque Deus é assim, igual José, né? Deus não deu todo o plano pra José. Ele só falou, ó, você vai governar sobre seus irmãos, seus pais, deu sonho. Mas ele não falou do poço, ele não falou das prisões, ele, né? Então, Deus não falou assim, ó, filha, vai ser um longo processo de cura. Não. Parece que naquele momento mesmo, eu tipo assim, tô curada. Eu achava que eu tava super, super curada, que não tinha mais nada pra trabalhar, entendeu? Então, bora pregar a palavra, bora ajudar outras pessoas, assim, né? E que eu sempre tive esse coração muito doador, muito compartilhador.
E aí fui para esse congresso nesse propósito. Senhor, me dá uma resposta profissional, porque eu não conseguia ficar parado. Meu marido fala, você é uma maquininha, você ficar em casa para você é jogar você na depressão. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Senhor, o que eu posso atrelar? E só que eu já estava nessa fome de buscar a Deus. Então eu estava achando bom de ter tempo em casa também, em paralelo, para poder buscar mais, para poder mergulhar mesmo nas escrituras. E foi que eu comecei a me lançar horas e horas, assim, buscando e lendo e tal. Minhas filhas estavam na escola e eu estava lá nesse processo. E aí, quando eu fui para esse evento, eu vivi experiências, assim, incríveis, que marcaram a minha vida e que selaram a cura. Assim. Quando eu voltei desse evento, maravilhada com tudo que eu vivi, eu não queria esquecer. Porque eu tive um encontro tão real com o Senhor, eu falo que, claro, já começou eu abrindo a porta desses quartos escuros, Deus acendendo as luzes e me mostrando o que precisava mudar. Mas esse congresso é como se eu tivesse tido um encontro real com a paternidade de Deus. Eu tive uma experiência, assim, muito forte com a paternidade de Deus. E eu não queria esquecer. E como eu sempre gostei de escrever na minha adolescência, eu sempre tive diários. Eu sempre gostava de escrever minha história, porque era até uma forma, como eu não tinha ninguém para me ouvir, eu não tinha ninguém para me acolher, para me dar assistência, eu acho que era uma forma de eu trabalhar um pouco as minhas dores, sem perceber. Eu falo que eu queria tanto ver aqueles diários, hoje não existem mais, mas eu fico pensando... As meninas fazem isso até, eu acho que não deve fazer mais. Acho que não fazem mais, eu acho celular, que... né? Pode ser os blogs, hoje é o vlog, né, blog, enfim, né. Mas eu queria, às vezes, ver, né, o que aquela menina escrevia. Então... eu acho que Deus resgatou isso. E aí eu comecei a escrever o que eu tinha vivido no congresso. O que Deus falou, o que eu vivi, as experiências e tal. E tava tão forte, era tão fluido, a caneta. Eu escrevi esse livro primeiro no caderno, gente. Esse foi o meu único livro que eu escrevi à mão. Acho que era uma coisa que tinha que vir de dentro para fora, como uma escrita terapêutica mesmo, né? E 2 dias depois que eu tava ali no caderno, o Espírito Santo falou ao meu coração, filha... eu estou te dando um livro para que através da sua história milhares de outras sejam curadas como eu estou te curando. E ali eu entendi. Meu Deus! Aí fui. Em 30 dias esse livro foi escrito. Aí eu levei acho que mais uns 20 dias para passar para o computador, porque eu acho que eu não podia perder mesmo aquilo que estava sendo gerado através da mão mesmo, né? E aí eu pensei assim, esse livro, daqui 10 anos, né? Deus faz alguma coisa com ele. Quem sou eu na fila do pão? Né? Não sei nem o que fazer. Escrevi um livro, tá? Quem vai me querer? Que editora? Eu não sabia nada sobre isso, né? E entendia o propósito. O teor do propósito, que era muito grande, que era realmente a mensagem da cura. E aí Deus foi me direcionando. Fala com tal pessoa. E aí a pastora da nossa igreja, na época, hoje nós não estamos mais nessa igreja, mas tenho um carinho muito grande por essa igreja, é a pastora Raquel Pozella, que é cunhada do pastor Lamartine Pozella e tal. Isso eu ia perguntar da igreja do Lamartine Pozella. É a Batista Manaim, que é o irmão dele, pastor, né? O pastor Caio Pozella, que é irmão do Lamartine. Nós éramos dessa igreja, ali no Alphaville. Fomos por 7 anos dessa igreja. Fui atendida pela Erundina nessa igreja. Então, assim, olha a visão da igreja de dar essa assistência mesmo psicológica e tal. E ela tinha escrito um livro. E aí Deus me direcionou, fale com ela. E aí eu fui mostrar pra ela, tava no Word, as páginas impressas, assim. Quando ela viu o nome, ela falou, Saradas para Sarar. Uau! Ela falou, esse livro vai, assim, ser muito bom, porque o nome dele é muito forte. Falei, pastora, Deus falou pra eu vir aqui falar com você. Eu não sei por quê. Ela falou, eu sei, eu vou te dar o caminho pra você publicar. Porque assim, minha querida, né? Tipo, vamos entender. Realmente, você tá começando, ninguém te conhece, é difícil entrar numa editora e tal. E aí, ela me abriu o caminho pra fazer de maneira independente. Que era isso que tinha que ser naquele tempo, né? Então aí, em 14 de julho de 2014, olha que profético, 14/7/14. Eu tenho uma coisa muito com o número 7, assim, sabe? E biblicamente falando, né? Sim, tem é um número também. Importante. Exatamente. E foi lançado a primeira versão do livro Saradas para Sarar. E onde o Senhor falou ao meu coração, é isso, eu fiz em você para que através da sua história agora outras pessoas sejam curadas. E aí a partir deste livro, muitas pessoas passaram a me procurar para pedir ajuda, conselho, e aí eu fui nessa linha de conselheira, de mentora. Era um sonho já fazer psicologia desde a minha adolescência. Aí eu ingressei na psicologia, mas não consegui concluir por questões financeiras na época. E aí depois de um tempo acabei me formando como psicanalista e hoje tem sido esse movimento. Outros livros nasceram, cursos nasceram, treinamentos, as palestras, as pessoas começaram a me convidar. E recentemente a Editora Vida fez esse convite muito gratificante, a realização de um sonho, que era estar numa editora assim muito abençoada e realmente respeitada. E estamos aqui. Roberta,
Você falou sobre... Acho que as pessoas se identificam com as nossas histórias. As mulheres veem a sua história, leem o seu livro e os traumas que você foi curada também. As mulheres veem que elas passaram por momentos como o seu e também veem que é possível isso. Quais foram esses quartos que Jesus foi passando e acendendo as luzes para te mostrar as suas feridas? Como que foi lá o início? Eu sei que seu marido te ajudou a dar o start na sua vida, mas olhando lá para sua vida para trás... Quais foram essas feridas? Tá, a minha história, contar um pouquinho a história, tá. A minha mãe, eu falo sempre, quando a gente vai contar a nossa história, nós contamos a história dos nossos antepassados, porque nós somos parte de quem viemos. Inclusive, eu falo muito nos processos de cura, quando as pessoas têm dificuldade na relação com os pais, eu falo, olha, enquanto você não resolver dentro de você o que você viveu com seus pais, você não vai conseguir se aceitar, porque tem parte deles em nós. Então não adianta a gente negar de quem nós viemos, né? A Bíblia se descreve lá no Velho Testamento como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus traz como o meu pai, ou seja, ele tem o DNA do pai. Então tudo aponta para essa questão geracional. Minha mãe, ela engravidou de mim com 16 anos de idade. Ela era uma adolescente. A mãe dela tinha falecido quando ela tinha 9 anos de idade. Eram 9 irmãos, 9 filhos. O meu avô, pai da minha mãe, ele era alcoolista, né? Hoje a gente usa essa expressão para pessoas que tinham a questão eram alcoólatras, enfim. Adicção mesmo, isso, né? E ele não tinha capacidade nenhuma de cuidar dos filhos, então a minha avó faleceu com 44 anos, vítima de um câncer, e os filhos que eram mais velhos foram casar, tentar sua vida e tal, e ficou a minha mãe e mais 2 irmãos que eram os mais novos. Minha mãe tinha 9 anos de idade. Largada. Cresceu assim, na casa de um, de outro, ficou na casa de um irmão mais velho, mas assim, literalmente largada, porque o irmão mais velho dela também tinha problema com álcool, como o avô. Então, pensa, uma criança que cresceu já na pré-adolescência, entrando nessa fase sem amor, sem afeto, sem carinho, sem ninguém. Tá. Nesse contexto, ela foi crescendo, adolescente, aí ela morou um tempo com uma irmã. E ela ficava ali, uma irmã dela morava em São Paulo, uma irmã morava no Rio de Janeiro. Então ela ficava ali, ora uma temporada em São Paulo, ora uma temporada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela trabalhava num restaurante muito famoso, lá na época, na década dos anos 80 e tal. E o patrão dela era 20 anos mais velho que ela. E ele era muito saidinho, ele gostava de pegar todas as funcionárias, as meninas, as mulheres, enfim. Ele tinha aquela coisa do pegador e tal. E a minha mãe muito bonita, uma loira muito bonita e muito comunicativa, isso, aquilo, acho que de alguma forma chamou a atenção dele, mas ele a violentou sexualmente, ou seja, não foi em consenso, não era um namoro, não era uma relação. Acho que por algum motivo, ele se achou no direito de talvez ter esse ato com ela, talvez por roupa curta que ela usasse, o que quer que seja, mas nada disso justifica um ato desse. E minha mãe engravidou de mim nesse contexto. Então, imagina, ela se vê grávida depois, assim, sei lá, de algumas semanas ou um mês, 2 meses, não sei. E sabendo que foi desta situação, ela ainda na esperança e na expectativa de que ele fosse se remir ou, sei lá, fazer alguma coisa em relação a mim. E quando ela contou a ele, ele disse, não, tá aqui o dinheiro, você vai abortar. E ela tentou o aborto, porque ela era uma jovem, sozinha, sem ninguém, e com uma criança no ventre. 16 anos. Exatamente. Então, ela tentou o aborto. Agora, é assim, tudo isso hoje não me dói mais. Mas, tanto quimicamente falando, biologicamente falando, vai construindo as nossas conexões neurais, vai construindo a ideia de quem a gente é. Então, o que a vida mostrou pra mim? Você não é amada, ninguém te quis, quiseram te destruir, quiseram acabar com a sua vida. Então, tipo assim, a gente entende, a gente interpreta e isso vai sendo registrado na nossa mente. A ideia da rejeição desde o ventre materno. Exatamente, exatamente. Então, Deus tinha um plano maior, é o que eu sempre digo. Salmo 139, versículos 13 em diante, vai dizer que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Sim. E ali, Deus já tinha um plano, já tinha soprado o fôlego de vida dele. Eu nasci primeiro no Senhor, antes de vir à terra. Eu creio que eu fui plano do Senhor, é isso que me curou. É essa verdade da palavra de Deus que curou a minha identidade, o meu senso de valor e a minha vida, o que salvou a minha vida, o que Cristo fez por mim. Mas ali, a minha mãe naquele desespero, o aborto não deu certo, ela pensou, vou fazer o quê? Lembra da irmã de São Paulo? Lá com a irmã de São Paulo, ela tinha um trelelezinho com um vizinho lá, mas também era uma coisa muito casual, que ficavam de vez em quando, e ela, vou falar que a Roberta é filha dele. Aí ela premeditou
Vou me encontrar com ele, vou ter um momento íntimo. Passado um pouquinho de tempo, vou dizer que eu tô grávida, mas ela já estava. Então, ela premeditou tudo isso como uma fuga, como uma tentativa de salvar a minha vida. Então, acho que foi o caminho. Situação ali, né? Foi o único caminho. Claro que isso me doeu muito por muitos anos, isso me colocou em depressão muitos anos, mas assim, hoje curada, foi o único caminho. E glória a Deus por isso, porque eu tô aqui hoje para poder ajudar, né, as pessoas e cumprir o meu chamado e a minha missão. Desespero de uma adolescente. Exato. Né? Só que a mãe desse homem era uma mulher muito boa. Uma mulher que já tinha acolhido a minha mãe na casa dela algumas vezes. Então, tinha uma relação assim. Então, minha mãe acho que até pensou no rapaz por causa da mãe dele. Porque aí ela pediu para que essa mulher cuidasse de mim. Só que quando ela falou que estava grávida de mim, ele não acreditou muito, porque uma mulher muito bonita, uma moça jovem muito bonita, que era bem exuberante, falavam muito isso da minha mãe, um corpo maravilhoso, isso e aquilo, muito comunicativa e tal. Aí os homens desconfiam, tipo assim, muito fácil e tal, aquela história que a gente sabe, infelizmente, ainda continua isso, Sim. no meio, né, feminino isso. E aí ele falou assim, olha, não acredito que ela é minha filha, mas aí a minha avó falou, você vai registrar. A minha avó falou, você vai ajudar essa menina. E ela foi uma mulher muito boa, sabe? Deus usou a vida da minha avó mesmo, de coração, né? Que nem Sim. é biológica, mas você vai registrar e você vai ajudar essa menina. Só que aí o que acontece? Ele só registrou, ele não foi presente na minha vida, nada. Ele já namorava, ele tinha um relacionamento fixo e ele engravidou a namorada dele, se casaram e estão juntos até hoje, construíram a família. Então ele nunca foi presente na minha vida. Só que eu morei com essa minha avó até os 5 anos de idade. Claro, foi muito bom, foi. Minha avó não tinha marido, ela também tinha passado um problema também, de uma situação bem extrema. E ele morava com ela também? Não, ele já tinha casado. Porque aí engravidou, né? A namorada dele engravidou. Foi bem nisso. A gente até, eu e essa minha irmã, a gente tinha diferença de poucos meses. Entendi. Então, assim, até é engraçada a história, que a minha mãe, a minha avó contava, né? Depois que a minha mãe chegou comigo lá, e falando que eu tinha 3 meses de vida, só que eu era um bebê que eu já sentava, quase engatinhava, porque eu tinha diferença de 2 meses. Eu nasci no dia 3 de maio e a minha mãe registrou como se eu tivesse nascido no dia 3 de julho, né? Então, assim, para um adulto, 2 meses não faz diferença, mas para um bebê recém-nascido, com certeza faz. Eu tô dizendo que menina prodígio já senta, já quase engatinhando com só 3 meses. Com 6 vai estar falando. Mas minha avó fala que eu comecei a falar com 8 meses. Ela foi com 10. Mas enfim, já era prodígio, né? Deus ia usar a fala para muitas coisas, né? E aí, nesse caso, né, a minha avó aceitou ficar comigo, claro, cuidou de mim até os 5 anos, só que minha avó tinha uma outra religião. Minha mãe não era convertida nessa época e não me lembro da minha mãe me visitar e tal. Claro que, apesar de ter sido um caminho de resgate ali, ou de salvação para aquele momento, eu sentia. Como criança, eu sentia de não ter um pai, de não ter uma mãe. Então, sua mãe praticamente lhe entregou para essa sua avó de criação. Isso. Inconscientemente falando, até para a questão de cura, foi um abandono. Sim. Então, eu entendi como um abandono. Apesar de nós hoje, adultos, olhando o cenário e falando foi a melhor coisa que aconteceu, mas foi um abandono. Então, a gente sente e interpreta. Então, essas são as feridas. Então, a ferida da rejeição. Do pai. Exatamente. Né? Então, a ferida da rejeição, lá no ventre já. A ferida do meu pai, que não quis saber de mim, que eu nunca conheci o meu pai biológico. A ferida do abandono da minha mãe me deixando lá na minha avó num lugar que eu não sabia. Enfim, nesse período, eu com 5 anos de idade, minha mãe conheceu Jesus. Nós estamos falando de 1986. Como que era lá atrás, né, gente? Não tinha nada de conhecimento emocional. Isso era muito elitizado, a questão de conhecimento emocional. As igrejas mais famosas naquela época era tudo diabo, era tudo demônio, expulsa, cura e libertação, corrente disse, faz aquilo. Então, minha mãe se converteu nessas igrejas. Acho que são neopentecostais que chama, né? Se eu não me engano. Então, tudo era diabo. E assim, ela fez essa reforma exterior. Então, ela usava roupa curta, saia curta, tirou, decote, tirou. Ela fez toda a reforma religiosa. Todo um facelift ali. Exatamente. Falava palavrão, agora é glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, aleluia, queima ele, Jesus tá amarrado em nome de Jesus. Eu vivia falando, tá amarrado em nome de Jesus. A gente tem todos os trejeitinhos, né? Só que o emocional dela nunca foi olhado. Então ela continuou uma mulher carente emocionalmente, que continuou buscando o amor do pai, que ela também não teve, e de todas as questões das feridas dela em outros homens. Então minha mãe, ela é sempre atraía e escolhia, e eu falo aqui entre aspas, porque é muito mais profundo e não dá para entrar aqui na questão da psicanálise, do porquê que as pessoas acabam buscando pessoas assim. Ela atraía sempre homens abusivos, sempre homens que machucavam ela, que feriam. Sim. E ali, quando, naqueles meus 5 anos de idade, ela se converteu,
por causa da religião, e especificamente mesmo por causa da religião, minha mãe falou, a Roberta não vai ficar lá, porque ela é de outra religião e tal. E aí, me trouxe pra morar com ela. Mas ela ainda não tinha nenhuma estrutura familiar, financeira, estabilidade, nada. Ela só começou a ir pra igreja, mas ainda tava toda quebrada por dentro e tal. Então, ela conhecia alguém, contava um pouco da história dela, por exemplo, e a pessoa ficava assim... vai tentar sua vida, vai arrumar um emprego, vai se estabilizar, e deixa a Roberta aqui, eu cuido dela. E eu passei a ficar em várias casas que a minha mãe não conversava comigo. Ela não sentava e falava, olha, esse aqui é o tio tal, essa aqui é a tia tal, amigos da mamãe, você vai ficar aqui por um tempo, porque a mamãe precisa arrumar emprego e tal. Não, simplesmente eu me via. Eu saí de uma casa que eu até, de certa forma, eu tinha uma estabilidade. Era só a minha avó, não tinha uma figura paterna, mas era uma casa que eu fiquei na mesma casa por 5 anos. Tava ali, tinha um certo cuidado. Minha avó cuidava muito bem de mim. Comida, roupa, né, essas coisas, estava sempre bem cuidada. Pra ir pra casa, de repente, de gente que eu nem sei quem é, onde eu tô. Imagina tudo isso pra criança. Emocionalmente falando, gente, isso tem um peso, assim, absurdo. Porque aí, tipo assim, é uma ruptura muito grande. Então, houve uma ruptura de uma conexão emocional, afetiva com a minha avó para lugares que eu nem sabia. Sim. E ali, eu tô naquelas casas e cadê minha mãe? Minha mãe não tá aqui. E desde os meus 5 anos de idade, desde a primeira casa que eu morei, eu fui vítima de abuso sexual pelas pessoas que moravam ali. Até por mulher. Até pela filha de um dos abusadores meu, abusou de mim também. A filha dele, possivelmente, porque também era abusada pelo pai. Uhum. Então, a minha mãe nunca soube disso. Não tinha telefone naquela época. Não tinha o acesso de comunicação que nós temos hoje. Para ter um telefone fixo naquela época era coisa caríssima, absurda. Então, eu não tinha como comunicar. E essas pessoas me ameaçavam. Se você não fizer isso, se você não... Né, todas as coisas mais detalhistas, que é complicado de falar, nem podemos, né, por causa da rede, da comunicação. Mas todas essas coisas eu tive que me submeter, porque senão eu seria colocada na rua. E aí veio a ferida do abuso. Então a gente falou da ferida da rejeição, a gente falou da ferida do abandono e agora a ferida do abuso. Isso, você tinha quantos anos? Eu tinha a partir de 5 anos. Já de 5? De 5 anos de idade, exatamente. E assim, eu fecho os olhos, eu lembro de tudo, claramente, hoje não me dói mais. A cura é isso. A cura, as pessoas sempre perguntam isso. Mas a cura é esquecer? Não, gente, esquecer é amnésia. A cura acabou o sofrimento. Cristo ressignificou, né? Hoje tem um propósito tudo aquilo que eu vivi. Mas assim, não tem dor, não tem sofrimento. Tem emoção? Às vezes, quando eu conto, às vezes eu me emociono. Emoção, mas não dor. Gratidão pelo que Deus fez, né? E assim foi até os meus 11 anos de idade. Casa daqui, casa de lá com outras pessoas. Pouco eu via minha mãe. Então, era muito distante a minha mãe, sabe? Nunca era muito acolhida. Nunca sabia onde eu tava, com quem eu tava. E ela deixava você lá e ficava dias sem te ver. Meses. Não era dia, era meses. Era meses. Aí, daqui a pouco, eu já tava numa outra casa. Que aí, tipo assim... Aí, daqui a pouco, ela tava com o namorado. Eu tava lá com o namorado dela e sendo abusada pelo namorado dela, né? Então, assim, tipo... São várias memórias picadas, assim, dessas situações. E o que eu me lembro é que aos 11 anos de idade, quando eu estava com 11 anos, ela se envolveu com um cara que tava preso. E na época era até no Carandiru, um cara bem barra pesada, sabe? E aí ela, assim, por isso que eu falo, minha mãe tava na igreja, mas faltava a cura aqui, ó. Porque eu acredito que minha mãe tinha até um distúrbio. O que ela fez, assim, sã consciência, uma mãe não faz. Tipo assim, eu conto histórias no livro, assim, fortíssimas, assim, de coisas que ela me fez viver e fazer, assim, tipo, que uma mãe não faz em sã consciência. Então, eu acho que ela tinha, né, precisava de um psicólogo, precisava de um psiquiatra, talvez, para olhar se tinha um distúrbio, tomar um medicamento. Deus fez isso também para ajudar as pessoas que foram vítimas de alguma coisa que, né, ela era assim, porque também o que ela viveu não foi fácil, então também deu uma bagunçada ali, né, na questão psíquica dela. Então, ela também precisava de ajuda, mas não se falava disso, né? Era uma mãe violenta enquanto estava com você? Era. Ela batia bastante, ela jogava café quente, ela me batia muito com fio de ferro, com chinelo. Ela sempre foi muito agressiva nas palavras. Eu lembro que uma vez acho que entre aspas, eu falei assim pra ela, mãe, alguma coisa assim, sabe? Tipo, meio rebeldezinha. Nem foi palavrão nada, porque eu era fui criada em igrejas muito religiosas, então eu não falava palavrão, eu não fazia nada dessas coisas que eu entendia ser pecado. Mas eu acho que eu só, tipo, mãe, fiz alguma coisa assim, falei. Alguma coisa que ela não gostou, nossa, ela pegou uma escova de lavar roupa, sabe? Escova de tanque de lavar roupa, pegou detergente, sabão e esfregou minha boca, minha língua, meus dedos. Bota a língua pra fora. Nossa, gente, é muito forte. É muito forte, mas Deus traz a cura, né? Deus traz a cura e hoje eu vejo, assim, tipo...
ela não pôde fazer diferente, ela não tinha, né? Não tinha um preparo para fazer Ela diferente. não tinha estrutura emocional para fazer diferente. Então, ela queria me acertar, me alinhar o que ela tava achando que eu tava. Se ela tá falando isso, daqui a pouco ela pode ir pra um caminho errado. Então, acho que ela tinha tanto medo que aí ela tentava da forma que... E os antigos usavam muito essa... A gente fala muito dos anos 80, 90, era muito essa criação, né? Sim. Tudo era no chinelo, era no cinto, era porrada na rua, era tipo, puxa os cabelos. A gente sabe, eu ouço hoje muitas pacientes. E cada história que a gente ouve, né, de pessoas que têm idade parecida com a minha, era, graças a Deus que chegou a psicologia para colocar um pouco aí algumas normas também que são mais protetivas para as crianças, né? E tem um pouco mais de consciência que a violência não muda ninguém, é o amor que muda, é o amor que transforma, né? Então, com 11 anos, eu me lembro de voltar da casa da minha avó, né? Não do meu pai, porque eu sempre passava as férias na casa dessa avó, não rompeu o contato com ela. E eu vi o meu pai dar um carinho para aquela minha irmã, daquela namorada dele que engravidou, quando minha mãe também estava grávida de mim. E ver esse meu pai, que eu acreditava que era o meu pai, até aquele momento eu acreditava que ele era meu pai. Ver ele dar um carinho para uma irmã que tinha uma diferença de 5 meses de mim, tipo assim, por que ele ama ela e eu não? Por que ele coloca ela no colo e eu não? Então, a criança ali se sentiu, mais uma vez, a rejeição. A rejeição, ela sempre fez parte da minha vida. Sempre, assim, não foi só lá no ventre. Foi sempre, várias, na adolescência, na escola. Sempre fui muito... Passei por muitos bullying, escrevo tudo isso no livro. Passei por muitos bullying, passei por muitas coerções, humilhações, ameaças, assim, foi... Ai, gente, foi... Tem gente que até fala assim, gente, esse livro tá difícil. Fala assim, não, vai, porque o que importa é o que termina. A glória de Deus, o que Deus faz e o poder do que Deus faz. Mas também o que a gente recebe de testemunhos desse livro de curas, porque as pessoas são lembradas das suas próprias histórias e se colocam nesse caminho pra cura, né? E aí eu voltei dessas férias assim, mais chorando, arrasada, porque, mãe... Nesse momento eu tava morando com a minha mãe, ela tava namorando esse cara que tava preso, ela visitava ele sempre na cadeia, ela me levava na cadeia, gente, imagina, ele nem era meu pai. Lá no Carandiru. Por isso que eu falo, por isso que eu falo, minha mãe não era normalzinha não, tinha um transtornozinho, não tem como, né? E aí, assim, eu voltei assim, mãe, o meu pai, ele não me ama. E aí eu era bem dramática, né? Pudera, né? Com tanta porrada, tanta dor na vida, melancólica era assim, ao extremo. E aí ele isso e aquilo. E acho que minha mãe, ao ver o meu desespero e a minha dor mesmo, acho que talvez pela primeira vez eu expressei um sofrimento assim mesmo pela falta do meu pai, por não ter o amor dele, que ela, acho que pra resolver, coitada, acho que realmente ela pensou assim, ai, deixa eu logo falar a verdade pra ela parar de ficar sofrendo, né? Aí ela assim, ai, para de chorar por ele, chora por ele não, seja boba não, ele nem é seu pai. Meu Deus. O seu pai, aí ela contou, bem assim, normal. O seu pai é um homem que eu conheci, que eu trabalhei num restaurante, ele era 20 anos mais velho que eu, ele era meu patrão, e ele me pegou, e eu engravidei, e eu falei pra ele que eu tava grávida, ele deu dinheiro pra eu abortar, e eu tentei o aborto, não deu certo. Aí você nasceu, né? Mas assim, você nasceu em maio, você não nasceu em julho, só que eu tive que mentir sua data de nascimento pra enganar o fulano de tal, pra ele acreditar que você era mãe filha dele e tal. E assim, a partir de agora, se você quiser comemorar seu aniversário em maio, tá tudo bem. Eu... Respira. Gente, assim. Simples assim. Ela contou como se, sabe, se eu fosse a tomando coisa um mais normal do mundo. Eu com 11 anos, gente, eu tinha estrutura. Hoje minha psicóloga até fala, Roberta, você não foi pra linha da psicose por Deus. Olha, Deus te guarda. Às vezes você pensa que Deus não tá vendo. Deus não pode intervir em tudo. Não é que ele não pode, mas... É tão complicado até a gente falar isso, mas o que eu posso dizer tem um livre-arbítrio. Deus deu um livre-arbítrio. Então, ele permite que as pessoas utilizem esse livre-arbítrio. Só que ele ensina, ele mostra o caminho. Eu falo assim, porque se fosse assim, quando Eva estava lá para pegar aquele fruto, Deus ia falar, minha filha, eu não te falei que não. Então, Deus, ele dá, porque amor é isso. Amor é sobre você dar a vida para o outro e dar o direito do outro viver aquela vida, né? Cristo dá até a liberdade de nós negarmos ele. Isso é amor. O amor não é algo que te coloca numa gaiola, numa cadeia e fala assim, vai ser assim, é do meu jeito. A religião faz isso. Jesus não faz isso, né? Então, assim, não é que Deus desejou isso pra sua vida. Eu não creio que Deus escreveu. Eu não penso num Deus que, olha, eu vou enviar uma pessoa à Terra, ela vai viver isso, aquilo, porque no final ela vai escrever livros, vai glorificar meu nome. Não, eu não vejo. Eu vejo que a maldade humana, o pecado, porque o mundo é preso ao pecado, a maldade humana, isso é fruto do pecado. E aí Deus vem para o quê? Para nos libertar
da força do pecado. E é isso que a gente tem que se fixar. Quando leem a história no livro, não é para fixar no pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É para focar na graça, no que Deus faz, apesar do que o homem fez com a maldade que existe em si. Então é sobre isso que eu falo. E Deus usa suas dores também, Sim. as dores que você passou, porque se você não tivesse passado por essas dores, você não teria o que compartilhar com as pessoas que estão sendo curadas hoje através da sua vida. Exatamente. Porque uma coisa é você compartilhar algo que você tem um conhecimento. Outra coisa é você compartilhar de algo que você viveu. Sim. Isso muda tudo. Isso gera autoridade, né? A cicatriz gera autoridade. E aí você com 11 anos então passa por tudo isso. E como é o desenvolvimento da sua adolescência? Sua mãe é viva até hoje? Não, minha mãe morreu, tinha 14 anos. Então, aí o que acontece? Esse homem que estava preso, ele tinha o vírus do HIV. E aí ele transmitiu para minha mãe. Entendi. Então, ele logo morreu. E logo depois a minha mãe se envolveu com outro cara que também tinha sido preso, sempre nessas linhas, né? Que também tinha sido preso e tal. E aí ela engravidou dele. Aí quando ela engravidou desse cara, por isso que eu falo, não adianta estar só na igreja, precisa buscar conhecimento, ajuda terapêutica, vida com Deus, o secreto e permitir Deus entrar nos lugares que a religião não entra. É isso que faltou na minha mãe. O conhecimento, na verdade, aqui não tô nem julgando que ela não buscou isso, faltou ela saber que precisava, porque não se falava sobre isso antes, né? E aí, então, eu pensei assim, agora eu vou ser feliz. Porque o meu sonho sempre foi ter uma casa com um pai, uma mãe e uma irmã, um irmão, uma família. Sim. Então eu via minhas coleguinhas de escola, isso e aquilo. Eu queria ter uma família. Eu nunca tive uma vida normal. Era sempre mora onde? Na casa de não sei quem, com não sei quem. Sempre foi assim. E ali parece que eu ia ver o cenário de um sonho. Uma figura masculina, um pai, minha mãe e um irmão, uma irmã. Então foi assim, ai meu Deus, vai dar tudo certo agora. Enfim, minha mãe se casou com esse homem. A minha irmã nasceu. E quando a minha irmã nasceu, minha mãe falou assim, olha, eu tive pra você cuidar. Ela não me falou a doença que ela tinha, mas ela já sabia que poderia morrer por conta do vírus do HIV. Que ela também não fazia... Não tinha tratamento. Tinha, mas ela também, essa coisa de igreja também, aí também teve um ponto, questão da religião, que ela acreditou que ela estava curada, parou de tomar os coquetéis. Se ela tivesse tomado, talvez estaria viva até hoje. E ela encasquetou, alguém falou pra ela que ela era um profeta, alguém falou que ela estava curada, que podia jogar os remédios fora. Meu Deus. E ela fez isso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a religião e com as palavras. Que Deus cura? Cura, claro que cura. Mas, tipo assim, né? Vamos ser um pouco mais inteligente. Vamos buscar mais no médico também, que Deus vai usar o médico. Sim. Vamos ver se realmente... Deixa o médico falar. Vamos conferir, né? Né? Porque, assim, as pessoas hoje também falam, não aceito, depressão é pecado, é falta de Deus. Não, gente, nem sempre. Algumas, sim, pode ser por pecado, por coisa não confessada, por culpa. Mas muitas delas pode ser DNA, pode ser questão química, pode ser estilo de vida. Enfim, tem uma série de fatores, né? Então, graças a Deus, hoje tem sido disseminado mais informação nas igrejas, mas antigamente era muito complicado. Então, ela encasquetou que estava curada, não tomou mais o negócio, enfim. Mas ela naquela época falou, tive pra você criar, até porque eu não sei se ela não pôde tomar na gestação da minha irmã, eu não tenho muito conhecimento disso, eu sei que ela não pôde amamentar e ela fez o parto no hospital especializado nisso em não contaminação e não transmissão, que era o Emílio Ribas, aqui em São Paulo, onde a minha irmã, pela graça e misericórdia do Senhor, também não adquiriu o vírus, né? Então ela, pelo menos esse cuidado de fazer o acompanhamento na gestação e depois não amamentar, pra não transmitir o vírus pra minha irmã, ela conseguiu fazer. Teve consciência, Só que eu comecei a cuidar da minha irmã já com 12 anos de idade. Minha irmã nasceu, eu tinha 12 para 13 anos e eu acordava de madrugada para fazer mamadeira para minha irmã. Eu limpava a fralda de pano, naquela época era fralda de pano, eu lavava a fralda de pano, então eu já assumi também outra ferida. Não ter uma infância, não ter uma adolescência, né? Se você ser roubada de uma vida normal, de uma vida comum. Então, isso gera uma autorresponsabilidade absurda. Tipo, tudo eu tenho que carregar nas costas. Tudo eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Então, eu me tornei essa pessoa, assim, controladora. Que tudo eu tinha que fazer pra todo mundo. Nada pra mim, é só pro outro. Né? Então, assim, enfim, várias questões que se desdobraram a respeito disso. E quando... O que aconteceu? Aí depois... E meu padrasto. Aí meu padrasto, eu chamava ele de pai. E ele, senta no meu colo, e eu toda ali, sabe? Tipo, o meu pai, eu tenho um pai, nananã e tal. E aí ele começou a abusar sexualmente de mim de formas... Ele foi o pior. De todos os abusos que eu sofri, ele foi o pior. Porque foram 3 anos, todos os dias, consecutivo, com ameaças, com coerções, Ele jogou muito pesado comigo. Foi assim, foi... E minha mãe nunca soube, até então, né? Durante todo esse tempo, nunca soube. Mas quando aconteceu a situação que ela soube, que também foi uma outra grande ferida.
Gente, vocês me falem o horário aí, porque vocês viram que deu um livro, então vocês me falem o horário, por favor. Eu tava com quase 14 anos de idade e porque eu cresci nessas igrejas que tudo era diabo, na minha cabeça, de verdade, eu achava que o diabo era uma figura, uma pessoa. Eu acordei com o meu shorts cortado na região íntima. E quando eu vi aquilo, meu Deus, olha o que o diabo fez. Eu, na minha inocência, porque minha mãe nunca parou pra conversar comigo sobre sexo, sobre abuso, sobre se proteger, sobre se cuidar. Não tinha esse tipo de instrução. E naquela época não tinha internet, também era difícil esses acessos, né? E eu era uma criança muito tímida. Eu sempre fui uma criança muito fechada, medrosa, tímida. Então eu não ficava nos papos, nas conversas das pessoas. Eu era meio alienada mesmo, assim, sabe? Por causa dos abusos. Exato, por tudo, né? Então era por causa da rejeição também. Eu tinha medo de me relacionar com pessoas e ser ferida novamente. Então eu vivia numa bolinha ali, minha, assim, com os meus toques, com os meus problemas, e eu já tinha desenvolvido até toque nessa época por conta da resposta emocional dos abusos, enfim. E aí, eu acordei, mãe, me lembro da cena, ela tava no banheiro, e eu, mãe, olha o que o diabo fez nos meus shorts, porque na minha inocência eu achando que era o diabo que tinha feito. E aí ela, óbvio, né? Ali ela assim, sei que diabo é esse. Porque já tinha acontecido de eu reclamar pra ela, de falar assim pra ele, nossa, eu acordo de madrugada várias vezes, e o fulano de tal tá no meu quarto, ele saindo de cueca. Então, eu sim, é assim, assim, é tão complexo, porque o sistema de defesa nosso, ele congela, ele bloqueia. Então, como assim você não acordava? Primeiro, adolescente tem um sono pesado. Segundo, o seu inconsciente sabe o que tá acontecendo, então sabe que você não pode dar conta daquilo. Então, eu não sei o que ele fazia comigo, muitos abusos eu sei e me lembro, mas outros da noite eu não sei o que ele fazia. Não sei o que ele tocava, o nível, entendeu? Eu não sei, eu sei que eu já acordei com ele em cima de mim, eu sei que eu sentia um toque, alguma coisa, e quando eu despertava, ele saía correndo, e eu sempre via ele saindo de cueca. E quando eu reclamava pra minha mãe, ele falava, essa menina aí que não se cobre direito, eu tenho que ficar cobrindo ela, ainda jogava a culpa em mim, né? E aí, nesse dia, não teve jeito. Acho que minha mãe ligou uma coisa a outra, porque eu já reclamava, né? Mas eu nunca pensava que ele tava lá pra fazer algo mal. Eu só comentei com a minha mãe, na inocência. Até porque o seu desejo era ter ele como uma figura paterna. Exato, exatamente. E aí, naquela hora, ela falou, eu sei que diabo foi. E aí, meu filho, foi um rebu. E chama a pastora da igreja, e diácono, e não sei quem. Sabe quando chama a igreja pra resolver tudo? O tempo fechou. E aí, minha mãe falou, sai com a tua irmã, vai lá. A gente morava num apartamento pequeno. Ela falou, vai pro pátio, vai lá pra fora, porque eu não quero você aqui. Eu sei que eu fiquei, nossa, pra mim parece que foram horas aquilo. Eu e com a minha irmã lá sem entender nada. O que tá acontecendo? Eu com a minha irmã, bebezinha, ela, o que tá acontecendo? Minha irmã tinha acho que 1 ano e meio e tal. E aí minha mãe me chamou, mandou me chamar, eu entrei, aí ela me chamou pro quarto, e aí ela falou assim, aí ela trouxe a verdade. Ela falou, olha, o que aconteceu com você foi o que eu mais tentei evitar que acontecesse. Olha só, minha mãe me criou de uma forma tão religiosa, não deixava eu sair, não deixava eu ouvir música do mundo, não deixava eu ir pra cinema, não deixava eu brincar na rua, porque ela tinha medo de acontecer o que estava acontecendo debaixo do olho dela, dentro da casa dela. E que também já tinha acontecido, que ela não sabia, nunca imaginou, sonhou, e nem eu verbalizava, porque o abuso ele vai congelando de tal forma que a gente não fica lembrando. Ele vai reprimindo, ele vai sendo... É uma dor que não dá pra dar conta, então a gente reprime. Então, se você falasse comigo aos 14 anos e me perguntasse se eu fui abusada, eu não ia falar, porque primeiro que eu não entendia que aquilo era um abuso, e outra que muita coisa tinha ficado reprimida, né? E aí ela falou, tanto que eu evitei porque isso aconteceu comigo. Aí ela contou que ela tinha sido violentada sexualmente e tudo mais, contou toda a história, não só por uma pessoa, por várias pessoas e tal, e isso aconteceu comigo e tal, só que de novo, naquele transtorninho da minha mãe, que com certeza era um transtorno, ela olhou pra mim e falou assim, agora você me fala, o que eu faço com ele? E eu pensei assim, como assim eu vou falar pra você o que você vai falar com ele? Porque à medida que minha mãe ia me contando, ia passando um filme, parece que tudo ia fazendo sentido. Aí todos aqueles abusos, o que ele me obrigava, e eu... aquele negócio então que ficava atrás de mim era o tal dele, que ficava... Porque eu não entendi o que era aquele negócio esquisito que me pressionava atrás. Eu não entendia que era o órgão sexual dele, tal, excitado e tal. Eu não tinha conhecimento, gente. Era tanta ignorância. E ali quando ela... travava pra isso também. Né? E ali quando ela foi contando, aí foi fazendo sentido. Aí parece que eu entendi. Parece que meu inconsciente, tipo assim, falou, ó, vou liberar uma camadinha aí de consciência. Ó, pá, é isso é ruim, isso é mal, isso é diabólico e tal. Só que o que vem? A religião de novo, né? A falta de instrução correta, né? Naquela hora, o que eu pensei? O que a Bíblia ensina? A perdoar. Só que na minha cabeça, perdoar é continuar com a pessoa.
Hoje não. Hoje eu sei. Perdoar não necessariamente é continuar. Perdão sempre precisa existir. Sim. Porque esse livro fala muito de perdão. Porque o perdão te liberta. Sim. Te liberta da gaiola emocional e espiritual. Agora, a convivência nem sempre é possível. Sim. Nesse nível, jamais. Né? E aí, eu falei pra ela, mãe, se a Bíblia fala que tem que perdoar, então tem que perdoar. Só que parece que dentro de mim, no fundo, eu achava que ela ia escorraçar ele de lá. Que, tipo assim, ela poderia até perdoar, mas que ela ia tirar ele dali. E o fato dela continuar com ele, essa foi uma grande ferida na minha vida. Que depois, no meu processo terapêutico, eu tive que trabalhar muito, porque, assim, pra mim, aquilo acabou com o meu senso de valor. O pouquinho que podia ter de autoestima e de senso de valor eu prefiro um pedófilo do que você. Eu prefiro um abusador do que e você preterida. Ela consentiu com... Só que logo depois ela adoeceu, porque daí ela tinha o vírus do HIV. Acredito que isso, obviamente, deu uma detonada no emocional dela. Aí surgiu um câncer. E aí, disso, já começou a degringolar. Ela não tinha as estruturas físicas para combater, imunidade e tudo mais. Então, o câncer foi muito agressivo. E em 6 ou 7 meses, a minha mãe veio a falecer. E aí, eu tinha 14 anos de idade. A minha irmã... 2 anos e pouquinho, acho que 2 anos e 2 meses por aí. E a minha mãe deixou a sentença mesmo de que eu tinha que cuidar da minha irmã. Por isso que eu comecei a história contando que quando a minha irmã saiu de casa, e aquela psicóloga perguntou pra mim, sua irmã, e as lágrimas desceram. Foi tão porque difícil era uma você. filha. Era como uma filha, né? E ali, desde pequena que ela nasceu, eu que criei. E ali eu que assumi toda a responsabilidade dela, já com 14 anos, sendo mãe totalmente, porque eu já era mãe quase total. Ali, totalmente. Mas Deus tinha um plano de redenção que começou 2 anos depois, me apresentando meu marido, nos unindo, 2 pessoas improváveis, com histórias de vidas bem complexas, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Paulo já era órfão também? Ele era já órfão, era também todo atrapalhadinho nas coisas dele. Também era 2 sozinhos, tentando um amar o outro, se ajudar e tudo mais. Mas ele foi um instrumento de Deus, porque ele foi o primeiro homem que realmente me olhou de uma forma diferente, que me falou palavras que realmente eu nunca tinha escutado, que me fez perceber o valor de ser amada. Mas é tão autossabotador isso, porque aí essas feridas, elas vão gerar comportamentos, sintomas e coisas destrutivas, onde eu não me permitia ser amada. Então, aí, nosso casamento depois entrou em crise, porque aí eu cobrava ele muitas coisas. Ele também tinha um temperamento bem complicado, uma raiva, uma ira agressiva, não contra mim, mas ele mesmo, sabe, aquela pessoa brava, colérica, agressivo, explosivo. E isso me feria muito, esse comportamento dele também me machucava muito. Então, aí a gente foi ali, 15 anos vivendo, e aí quando deu esses 15 anos de casado, nesse meu aniversário de 2012, agora que vocês conhecem a história, faz sentido, né? Não era meu aniversário, me deu uma crise. Porque eu continuei comemorando meu aniversário em julho, normal. E naquele ano, minha irmã saiu de casa, então parece que toda a dor com a minha mãe voltou. Sabe, toda aquela história com a minha mãe voltou. Então potencializou muito, e aí eu meio que dei uma surtada mesmo no sentido assim, chega de ser a boazinha, chega de ser ai, claro, sim, sabe? Como que, tipo assim, eu não aguentava mais carregar uma pessoa que não era eu. Sim. Eu não aguentava mais carregar máscaras de legal, máscaras de animada, máscaras de... Que na roda as pessoas me dizem hoje, nossos parentes, amigos próximos me dizem, Rô do céu, eu nunca imaginei que você sentia tudo isso por dentro. Falei, você vê como eu disfarçava bem, né? Por quê? Porque era isso, na igreja, sirvo? Claro! Oi, a paz, querida! Ai, sabe? Nas rodas de conversa, tipo, engraçada. Aqui, ficava tirando sarro de mim mesma, eu adorava me colocar pra baixo, e tirando sarro, e sabe, sempre aquela pessoa que quer ser vista, falava pelos cotovelos, porque queria ser vista. Hoje eu falo com propósito. Tanto que quando não tem propósito, eu falo assim, as pessoas falam, você tá tão quietinho, eu falo, porque não tem propósito pra eu falar. Hoje em dia eu só uso minha boca porque é boa. Mas antes era aquela ânsia de falar, de ser vista, de ser aceita, e eu cansei, sabe? Aí chegou aquele aniversário, eu falei assim, é uma mentira. Aí meu marido foi trabalhar de manhã, e ele foi me dar parabéns, e aí eu, parabéns? Aí eu dei uma de louca. Parabéns? Hoje não é meu aniversário. Você esqueceu? Porque ele sabia dessa história. Dos abusos, ele não sabia. Mas essa história de pai, de mãe, de histórias, essa lenga-lenga ele não aguentava mais. Porque era sempre eu falando, ai, meu pai que não é meu pai. Será que é pai? Será que não é? Porque ainda assim, minha mãe era muito mentirosa. Eu ainda tinha dentro de mim uma coisa assim, será que isso é verdade?
Será que aquela história que ela... Você entendeu? Porque, tipo assim, como ela mentiu tanto, eu falei assim, vai ver que mentiu disso também. Então, ainda ficava uma certa dúvida, e no livro vocês vão ler toda a trajetória de como eu realmente descobri, fiz exame de DNA, encontrei uma irmã, resolvi essa história. Cheguei até, só não encontrei meu pai biológico, mas cheguei até a raiz da resolução de tudo, né? Mas aí foi quando eu falei pra ele, não, hoje não é meu aniversário. E aí eu já descasquei um monte pra ele de manhã, coitado, né? Que a gente joga em quem tá perto, né? Quando ele voltou do trabalho, no final do dia ele achou, ela vai estar melhor, né? Só que durante o dia as pessoas que me ligavam pra dar parabéns, eu falava a mesma coisa. Não, hoje não é meu aniversário. Aí ele ainda sabia a história. E as pessoas? Nossa, gente, ficou acho doida. que a Roberta surtou. Eu não tá bem, não. Tá falando que hoje não é aniversário dela? Enfim. E aí foi quando ele chegou à noite, aí ele falou, quer saber? Você é uma ingrata. Ele não sabia, né? Mas, enfim, Deus permitiu. Você é uma ingrata, você é uma insatisfeita. Ai, negócio de pai, meu pai não é pai, não é pai. Passado morreu, passado acabou. E ele também não tinha pai e mãe. Exatamente. Você não vai pra igreja? Ah, você é crente, vai pra igreja, vive se arrastando, reclamando, cara feia, reclame. Aí ele jogou mesmo, sabe? Né? Vai buscar ajuda, você tá doente. Você tá doente, você tá louca. Ele fica com aquelas palavrinhas lindas dele, Shrek. Com toda a psicologia dele, do espírito Shrek, do colérico, né? Você tá louca, você tá doida, você tá doente. Ele falou, você tá doente, vai buscar ajuda. E ali foi um ponto importante. Que aí já culmina no que eu comecei contando, né? Acredito que a gente parte pro encerramento. Naquele momento, foi uma escolha muito pontual. Porque quando ele falou isso... sabe aquele que tá ao derredor, né? Só ali esperando uma brechinha pra entrar. A primeira coisa que veio na minha mente foi assim, deixa ele ir. Porque ele falou assim, eu vou embora de casa. Se você não se tratar, eu vou embora de casa, eu tô indo embora de casa. Tô pegando minhas roupas, tô indo embora, eu não aguento mais. Tudo que eu tento fazer não te faz feliz. Porque ele também se esforçava, coitado. E nada dava bom pra mim. E você já era mãe, já tinha filhos. Sim, eu tinha 31 anos de idade. Filhos, né? Uma filha de 12 anos, né? Uma filha de 5 anos, de 4 para 5, enfim. Então, assim, já tinha, né? Já era uma adulta, mas não era adulta, né? Hoje eu entendo que eu era uma criança. Era todo o movimento, a psicanálise explica muito isso. Todo o movimento da criança ferida, e a gente tá no movimento infantil, né? Reações infantis, emocionalmente falando, provém de feridas infantis. Então, hoje eu entendo, mas naquela época não tinha, era zero conhecimento disso. E tanto pra ele também, né? Então, naquele momento, tipo assim, deixa ele ir embora, agora você vai ser feliz, porque é isso que o diabo faz. Até hoje, o que ele fez com Eva? Eva tinha tudo ao dispor dela, só uma árvorezinha que ela não poderia tocar, olhar, tocar, comer, né? E o diabo fez o quê? Tipo assim, olha, essa aqui que você não tem. E ele continua fazendo isso com a gente até hoje. Olha esse carro que você não tem. Olha esse marido que você não tem. Olha essa roupa, olha esse emprego, olha esse filho, olha esse status, esse diploma, o que quer que seja. Olha, né, as solteiras querem casar, as que estão casadas querem separar, sabe? Então, tipo assim, o diabo sempre vai falar que o que você não tem é o que vai te fazer feliz. Então, naquele momento, o diabo fez assim, seu marido que é um enrosco. Chato. Controlador, ciumento, possessivo, bravo. Olha o tanto que ele te fez mal. Olha o tanto que ele te feriu. Aí veio. O que eu tô fazendo com ele? Nossa, a gente é muito diferente. Aí veio. E eu vou ser feliz. Agora eu vou ser feliz. Livre! Olha como o diabo engana. Então, eu acreditei que separando o meu marido seria um caminho de liberdade. Olha como ele engana sobre a falsa liberdade, né? No sentido do que é um aprisionamento, porque é a destruição de um lar, de uma família. Mas o Espírito Santo vem com graça e misericórdia. E ali eu pude sentir no meu espírito, o Espírito Santo falando ao meu coração, como há muito tempo eu não ouvia mais. Filha, você vai permitir que a sua família escorra por entre os seus dedos? Olha como o Espírito Santo apresentou como uma pergunta. Por quê? Livre-arbítrio. Eu era vítima de tudo aquilo que eu vivenciei. Mas como adulta, pelo menos fisicamente falando, eu precisava escolher. A Bíblia vai dizer todo o tempo, eis que coloco diante de você o caminho da vida e da morte. Você faz a escolha. Então o Senhor perguntou, você vai deixar? Você vai permitir? Como se fosse assim, você vai permitir o diabo roubar tudo de você? Ou a vida, o trauma, a dor, o pecado, tudo isso que você está vivendo é consequência de dor, de trauma, de pecado. Você vai permitir que isso continue? Porque olha só, eu não era mais abusada, certo? Eu estava casado com um homem que me amava, eu tinha uma família, ou seja, eu não estava mais naquele contexto, sim. Eu não estava mais naqueles contextos, mas eu estava presa àquilo. Então, sim, eu estava permitindo que aquilo
gerasse ainda mais feridas, alimentasse mais essas feridas e mais, perpetuasse essas feridas nas minhas filhas, porque eu já estava começando a ser uma mãe, com a minha filha mais velha, adolescente, já estava começando a ter complicações, brigava muito, porque eu não conseguia ser mãe, porque eu ainda estava no movimento de ainda ser uma criança que nem fui aceita. Então, hoje eu entendo tudo isso, mas na época eu não tinha nenhuma relação na minha mente, eu não conseguia compreender. E ali, quando o Espírito Santo falou isso, foi a oração que eu fiz. Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como, que foi o que eu falei pra vocês. E aí, eu fui no dia seguinte buscar aquela psicóloga. E aí começa o processo que eu descrevi no início. É isso. Mas Deus é lindo. Deus, ele cuidou de cada detalhe. Deus trabalhou como uma casa mesmo, sabe? Sendo construída e sendo desconstruída para ser reconstruída. Foi cada detalhe, cada alicerce, cada tijolo, até chegar, sabe? Numa flor, numa cortina, num detalhe assim que... e assim continua agora a manutenção da casa, né? Roberta, eu li no seu livro, você fala sobre a cereja do bolo. Uhum. Você recebeu a cereja do bolo ali no Dia do Trono? Foi ali? Foi ali, Deus trouxe pra mim esse dom da cura mesmo. Ele falou, olha, através, né, de você, do que você falar, né, esse podcast, eu tenho certeza, vai curar muita gente. Sim, muita gente. Porque não é sobre nós, é o que Deus faz. Sim. Então, ele me deu esse dom. Claro, não são todas. Eu gostaria que todas as pessoas fossem curadas, mas assim como muitas pessoas recebem o dom e nem todo mundo também é curado fisicamente ou o que quer que seja, mas o meu compromisso com o Senhor é anunciar, anunciar e anunciar, e o Senhor é quem faz, né? Fiquei com uma pergunta, com um pensamento aqui na minha mente, quando você contava sobre a sua história. Então sua mãe morre, e ali você tem 14 anos. Isso. O que acontece com a sua vida nesse período até você continua morando com o abusador? Como foi isso? Eu fui morar com uma tia, minha mãe, aí nesse ponto ela foi bem sensata, ela deixou muito claro que ela queria que eu e a minha irmã ficássemos com uma tia, que era irmã dela mais velha. Então nós fomos morar com essa tia, e ali eu morei com essa tia em torno de 1 ano e meio mais ou menos. Mas olha como que a ferida do abuso, ou que seja questões, eu acredito que entra em todas as esferas, espiritual, emocional e física. Sim. Nessa época eu namorava um rapaz e ele era extremamente abusador. Hoje a gente sabe. Eu não sabia na época, ele era tóxico, ele já mandou pessoa com arma pra vir atrás de mim, porque eu queria terminar com ele e ele não deixava eu terminar com ele. Então, olha como o abuso só mudou de lugar. Então, o abuso, assim como a ferida da rejeição me perseguiu, a ferida do abuso me perseguiu também por muitos anos na minha vida. E aí, eu fiquei ainda mais 1 ano e meio ali, só que eu não aguentava mais viver aquela relação. Eu me sentia sufocada, era uma loucura, era briga, era, né, ia pra cima dele, era aquela relação infernal. Aquele caos. Exatamente. E aí, minha tia não sabia, ninguém sabia disso. Eram 1 ou 2 amigas que sabiam disso. Então, aí aquilo tava me consumindo de tal forma. E eu ainda passava as férias na casa da minha avó. Lembra aquela minha avó? Então, eu fui passar as férias no ano de 1997. Minha mãe morreu em 96. Na verdade, eu já tinha, biologicamente falando, eu já tinha 15 anos quando a minha mãe morreu. Porque eu completei em 3 de maio e a minha mãe faleceu dia 23 de maio. Então, biologicamente eu tinha. Mas como eu ainda não comemorava, aí o que ficou registrado na minha memória foi eu fazer 15 anos morando já com a minha tia sem a minha mãe, porque a comemoração era em julho, né? Mas quando foi em julho de 1997, então a gente tá falando de 1 ano e 2, 3 meses depois que a minha mãe morreu. Eu fui passar as férias na casa da minha avó. E as minhas primas, minha irmã, aquela minha irmã, outras primas, tudo da mesma idade que eu, diferença de 1 ano, 2, tudo vivendo uma vida normal. Sabe, indo pra baladinha, indo pra escola, com amigos, aquela vida normal de adolescente, nada vida louca, mas uma vida saudável, comum. E eu pensei assim, meu Deus, eu quero viver isso. Sabe, tipo, eu parecia um extraterrestre, tipo, eu uma mãe já cuidando de uma criança, que era minha irmã, com todas as responsabilidades, porque minha tia só deu casa, mas ela também não assumiu responsabilidade, assim, mas ela era muito fria também, emocionalmente falando e tal. E eu, tipo assim, eu quis viver aquilo. Sabe, eu quero viver essa vida normal de adolescente. E aí, a minha madrasta, esposa do meu pai, que aí eles moravam no mesmo quintal que a minha avó, conversou comigo um dia, nessas férias. Ela falou, Rô, você não quer dar uma oportunidade pro teu pai? Porque aí, lembra, aquela história morreu. Aquela história, eu não contei pra ninguém, que minha mãe me contou com 11 anos de idade, eu não falei pra ninguém, guardei na gavetinha. Não se toca mais nesse assunto. Nunca mais conversei desse assunto com a minha mãe, nem antes dela morrer. Nunca houve uma conversa clara sobre isso. E aí a minha madrasta falou, você não quer dar uma oportunidade pra vocês talvez se conhecerem, vocês nunca tiveram muito contato e tal. Ela foi ali usada por Deus e tal. E eu falei, tá bom. E aí eu voltei com a cabeça virada, né? Vou morar com meu pai. Tipo assim, imagina a alegria, vou morar com meu pai. Acho que ficaram
todo mundo tinha dó de mim, né? Você imagina, uma criança, uma adolescente, uma menina de 14 anos, perdeu a mãe, vive na casa da tia, largada, com um namorado louco, aí contei da relação, né? Eles chegaram a conhecer esse namorado, e acho que ela falou, preciso salvar essa menina, né? Na época eu tinha terminado com ele, mas eu ia voltar. Óbvio que eu ia voltar, porque eu tinha medo dele. Sim. Então, assim, quando ela falou isso, eu pensei, meu Deus, perna porque te quero, é o jeito de eu fugir desse cara, né? E aí eu cheguei na casa da minha tia, voltei dessas férias falando, vou morar com meu pai. Aí volta aquela história. Aí minha tia ficou doida. Minha tia assim, o quê? Você vai morar com gente que não é do seu sangue? Você sabe que ele não é seu pai de verdade. Aí volta a história que minha mãe falou. Porque as minhas tias sabiam. Da parte da minha mãe lá, todo mundo sabia. Da parte do meu pai que não, né? E aí, mas eu tava tão decidida por causa daquele doido lá. Eu tava tão decidida que eu falei, pois eu vou-me embora. E aí eu fui. E aí passou uns 4, 5 meses, aí eu conheci o meu marido maravilhoso, abençoado, esse presente de Deus. Aí Deus nos uniu, aí namoramos, foi tudo muito rápido também, né, com essa vida doida. Sim. Em 7 meses namoramos, noivamos e casamos e vamos construir nossa família. E hoje, quando você lembra de tudo que você passou, qual foi a ferida mais profunda que você teve em todas essas questões de abuso, de abandono, o que mais te doeu? Eu acho que o que mais reverberou na minha vida como um todo foi a rejeição. Tá. O abuso, ele reverberou muito na minha relação com meu marido, que foi também muito complicado, complexa, né? Muitas curas que foram necessárias. Mas se eu posso dizer que a que mais me prejudicou de um modo relacional é a questão da rejeição. Apesar de que o abuso, ele entra também, né? No medo de me relacionar, porque a pessoa pode me fazer mal. Sim. Né? Então, eles estão meio que entrelaçados. Mas eu acho que a pior consequência foi eu me relacionar. Hoje, graças a Deus, eu tô curada, mais aberta para relacionamentos, mas eu tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas, de me abrir, sabe? Sempre mais na minha, assim. Hoje, quando você atende aí centenas de mulheres do Brasil todo, talvez até fora do Brasil. Isso é mais comum do que a gente imagina, essa questão de abandono, de abuso, porque é algo que a gente sabe que acontece, mas a escala disso a gente não imagina. Infelizmente. Hoje já tem uma pesquisa que fala que em torno de 10 mulheres, 4 são abusadas. E assim, pelos mais próximos, por isso que é um alerta mesmo para as mães trazerem educação nessa área, consciência, conhecimento, sentar e conversar com as crianças, buscar material de apoio. Hoje a gente tem vários materiais, vocês aqui com certeza devem ter alguns livrinhos, algumas coisas que instrua, porque a mãe tem que sentar e tem que falar, não pode deixar, colocar a mão aqui, ali, pôr no colo, tem que instruir, tem que falar, porque a criança, principalmente a criança carente e vulnerável, são as que são mais suscetíveis a serem vítimas, porque é a criança que precisa desse amor. E aí chega, né, uma figura masculina, como um pai, como um tio, como um padrasto, como um amigo, e a criança, ela se abre porque ela é inocente. Sim. Ela é inocente, então ela acha que aquilo é amor. Na verdade, a criança, ela aprende o amor como ensinam para ela. Então, quando ela tá sendo tocada, ela tá achando que aquilo é uma forma de amor. Até ela entender que naquilo é uma agressividade, uma violência, as consequências e os desdobramentos são muitos. E qual o caminho para a cura para essas mulheres que você tem atendido? Porque quem está ouvindo, quem está assistindo, talvez está passando por isso, está até chorando do outro lado, ouvindo a tua história, se colocando nisso. Não sabe como começar. Como ela começa? Começa pedindo ajuda. Né? Porque eu precisei de ajuda. Nesse nível, assim, não que todas as pessoas precisem passar em terapia, apesar de que eu sou adepta a que se todas as pessoas passassem seria ótimo, porque terapia não é só para traumas tão intensos, a terapia ela também é uma educação emocional. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, num país, que não se preocupa muito com a educação socioemocional. Então, a falta dessa educação emocional ali nas escolas comuns, né, acaba que não faz com que a gente tenha essa habilidade. Hoje a gente vê nas empresas que a maioria das pessoas preferem contratar pessoas que têm uma inteligência emocional do que a inteligência cognitiva. Já foi comprovado que está acima. Mas nós, como crianças, não somos educados dessa maneira. Principalmente quem vem de um contexto comum, de escola pública, como eu. São mais algumas escolas particulares que têm essa abertura. Então, buscar ajuda faz toda a diferença nesse início e
também mergulhar em Deus. Então, assim, não é... aí fala assim, mas eu não... De repente, eu não tenho condição de pagar a terapia, que é a realidade da maioria das pessoas também. Existem os órgãos. As faculdades de psicologia, eles têm, sabe, tipo, os alunos que estão ali no último ano, eles fazem estágio, então tem atendimento gratuito. Já tem muitas igrejas, graças a Deus, que tem essa abertura. Então, busque na sua igreja. Se o seu pastor não tiver ali, ele vai conhecer alguém, vai fazer um contato, uma rede de apoio que possa... Em algum lugar tem alguém que está atendendo gratuitamente e que está ajudando. Em algum lugar tem alguma instituição. A minha igreja tem, por exemplo. Olha chama isso. Vida Melhor. Então, olha isso. Uma terapia em grupo, inclusive. E ajuda só para muito. mulheres. Ajuda muito. Tem as UBSs, os postos de saúde, muitas cidades já têm também isso. Barueri, por exemplo, é uma cidade que tem isso gratuitamente, não só para pessoas que estão em condições. Tem o CAPS também, que são os atendimentos psicossociais. Então, tem órgãos governamentais para dar essa assistência. Então, ore, mas não coloque a força no profissional. Coloque a força em Deus, entendendo como aquela psicóloga falou para mim, não sou eu que vou te ajudar, é o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo faz através da pessoa, mas quando nós colocamos a força em Deus, é Ele quem faz. Então, é mergulhar em Deus, é buscar um grupo de apoio na igreja, né? Eu acho que o Brasil deveria ter mais grupos de apoio como os Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos tem muitos grupos de apoio para tudo, assim, para filhos de alcoolistas, para pessoas que são codependentes de adictos. Então, são vários movimentos. E aqui no Brasil existem, sim, alguns movimentos. Nos Estados Unidos a gente vê até em filme, né? Diversos, tipo, o cara teve um problema de guerra, agora ele vai num grupo de ajuda, de apoio. Isso, e ajuda muito. Então, seja uma célula, seja um encontro, busque estar na fonte que vai te aquecer, vamos dizer assim. Então, é uma igreja saudável, obviamente, buscar uma igreja saudável que não te manipula, que não te abusa, porque normalmente essas pessoas acabam sendo atraídas por igrejas manipuladoras, por líderes abusadores e manipuladores, porque o abuso, ele continua, lembra? Mudando de lugar. Então, assim, abra os olhos, busque uma igreja saudável, uma igreja que não te manipula, que não te oprime, né? E normalmente as igrejas saudáveis já têm essas aberturas pastorais, no sentido de aconselhamento, de atendimento terapêutico, mesmo com profissionais, psicólogas e tudo mais, enfim. E buscar Deus. E buscar a Deus, porque o Senhor quem vai acendendo as luzes. É o que eu falo. Nós não temos capacidade de ver em nós o que está errado. E o que acontece? Nós desenvolvemos comportamentos tóxicos. O que são comportamentos tóxicos? Nada mais do que pecado. Mas o que é isso? Consequência de traumas. Sim. Então, o orgulho, a inveja, a insatisfação, a insubmissão a um marido, a um casamento, sabe? Tantos problemas na própria igreja hoje derivam de traumas que as pessoas viveram que não estão sendo olhados. A raiz está muito lá atrás. Então, é se permitir viver o processo. É se permitir falar para a pessoa certa, não é sair falando para qualquer um. É ter um lugar de escuta. Então, quando eu sou acolhido, quando me escutam, quando as pessoas validam a minha dor da maneira correta. Não, ai, coitadinho. Não, mas falar, puxa, sinto muito pelo que você passou. Deve ter sido muito difícil. Então, a pessoa precisa ter, no primeiro momento, essa dor vista, essa dor validada pela pessoa certa da maneira certa. Então, é isso. Falar sobre a dor, é colocar isso na cruz de Cristo, é libertar, né, você dessa dor, liberando o perdão. E isso a gente só consegue com a ajuda do Senhor. Não tem... Gente, como você vai perdoar um abusador que faz isso com criança? E tantas questões. Então, tudo isso na minha vida foi perdoado porque o Senhor segurou na minha mão e me ajudou. E falou, filha, vamos lá. A estrada é longa, mas eu vou te dar a vitória. E assim tem sido. Eu acho que também as pessoas precisam se alertar no seguinte: existem igrejas que não permitem que as pessoas façam tratamento psicológico. E isso é uma igreja prejudicial. Sim, porque abusiva. Controladora. É claro que eu sou pastor auxiliar na igreja, né? A gente cuida de pessoas, o irmão cuida de pessoas, nós cuidamos de gente. Mas às vezes existem alguns níveis que nós precisamos de uma ajuda profissional e não há mal nenhum nisso. Exato. Então, você que está ouvindo a gente aí, faz parte de uma igreja, você tem sentido que precisa, é claro, procure um psicólogo também. Cristão, que professe a mesma fé, que entende o que você precisa, que sabe que ele é uma ferramenta, mas é que através de Cristo que você vai ter essa cura completa. Então, isso também é um alerta para você que está nos ouvindo aí, a gente que tem vida de igreja, sabe muito bem disso. Uma última coisa, eu quero que você, se você puder, qual foi o caso mais difícil que quando você ouviu assim, aquilo mexeu demais com você? Uau!
São tantos... Ou um dos mais difíceis, né? São tantos casos. Eu acho que o que mais me marcou foi uma mulher que viveu algo parecido comigo, mas de uma forma mais potencializada, né? Onde ela ainda tinha que lidar com a mãe dela e onde ela foi violentada pelo pai e pelo próprio pai. Não, pai de sangue exatamente, mesmo. Pelo próprio pai. E os comportamentos dela eram tão disfuncionais e a forma como ela se via era tão... Ela falava que ela era como um cachorro e ela usava essa expressão, sabe? Eu sou como um cachorro que as pessoas chutam. E a falta, assim, do mínimo, assim, sabe? De valor, assim, era tão absurda que eu falei, meu Deus do céu. Né? Como as pessoas passam por situações assim que a gente nem imagina. Então, a gente ouve tanta coisa, né? Irmão violentando e abusando das irmãs porque os pais precisavam trabalhar. É tanta coisa que a gente tem que até aprender a, tipo assim, a ter a compaixão, mas não absorver. Sim. Sabe que no início dos meus atendimentos eu sofria muito. Talvez por isso que eu nem consegui responder tão rápido assim. Talvez lá no carro depois eu vou lembrar, nossa, tinha a história da Kelly e da outra. Porque no começo eu sofria muito. E meu marido sabe. Era tão angustiante porque eu ficava com a história das pessoas assim dentro de mim, sabe? E aí depois remoendo. E como eu posso ajudar mais? O que mais eu posso fazer? E assim, vamos lá. Só Deus pode ir onde ninguém pode ir. Então, é a paternidade de Deus, é a palavra de Deus. Como curar a sua identidade depois de toda dor, depois de rejeição, depois de abandono, depois de críticas, de palavras que feriram a tua autoestima, o teu senso de valor. A palavra de Deus. Livros são bons, são maravilhosos, mas vocês vendem mais o que aqui? Bíblia. Vocês vendem mais Bíblia. Esse é o livro da vida. Entende? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos alinhando, que vai mostrando qual é a verdade sobre nós, que vai destruindo as mentiras do diabo. Então, era no meu secreto eu também lendo a palavra, também buscando conhecer mais o Senhor, porque é isso que vai nos alinhando e colocando cada coisa no nosso lugar. E eu me lembro assim que era muito pesado para mim. E quando eu fui para a área da psicanálise, eu consegui entender a questão da transferência, que eu ainda não tinha entendido, que o outro está transferindo para a gente e a gente acaba pegando essa transferência e se colocando naquele lugar. Aí eu aprendi, falei, não, enquanto eu estou aqui, eu sou um instrumento de Deus, eu estou aqui para acolher, para ser um espaço que essa pessoa nunca teve para poder trazer essa dor e essa entrega, mas eu fechei essa câmera, eu entrego tudo para o Senhor, porque nós, como seres humanos, não damos conta da dor do outro. Só Jesus dá. Então, sabe um grande erro que acontece, Diogo, é que as pessoas vão buscar ajuda e aí elas colocam toda a expectativa no profissional. Sim. E aí ela acaba desistindo da terapia, como eu pensei em desistir, porque, não tá resolvendo. Porque enquanto você achar que o outro tem o poder de te mudar, não, o outro é só um facilitador. O outro é só alguém que vai te fazer perguntas para você encontrar a resposta em você mesmo. O outro só vai, de repente, te falar, olha, mas você já olhou por esse outro ângulo? Você, de repente, já pensou dessa outra forma? Ele vai te ajudar a ressignificar, a colocar cada coisa no lugar. Mas ele não tem o poder de te transformar, né? Então, é um peso muito grande, assim, né? Quando as pessoas acham que, de repente, é o outro. Então, eu fui aprendendo a ser esse canal, mas a colocar aquilo no Senhor, porque só Ele mesmo que pode. E se as pessoas hoje, as mulheres que estão nos ouvindo, o seu atendimento é focado em mulheres? Sim, mas hoje eu atendo uma tarde só da minha semana, para você ter uma ideia, porque o meu trabalho é mais focado mesmo nas redes sociais, nas palestras. As palestras também é mais final de semana, então hoje o foco no meu trabalho é conteúdo para rede social, os livros e os cursos. Nós temos cursos online também, então dar toda assistência para as alunas, fazemos encontros também, ao vivo. A casa, eu como esposa também, sim, como mãe, tem a casa, os filhos, né? As filhas, as meninas, as responsabilidades da casa, a nossa vida normal, que é dentro do lar, que não foi isentada, não foi isentada na cruz de Cristo, que é uma delícia, e eu amo, eu aprendi a amar, cuidar da minha casa. Então hoje, né, praticamente em torno de 40% a 50% do meu dia é focado na casa, nas demandas como esposa, como mãe, e o resto para essas questões. Então eu atendo uma tarde só por semana, então a agenda eu nem comento assim que eu atendo, por conta da correria da agenda mesmo. E hoje estão as mulheres que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que estão nos ouvindo se inspiram na sua história, então elas podem procurar suas redes sociais, quais são? É robertasara.escritora, tanto no Spotify, como em Instagram, como Facebook, e no YouTube tem o meu testemunho mais completo ainda também, tem vídeos e tem muito conteúdo que vai também te abençoar, é só Roberta Sara Oficial lá no YouTube. E você também hoje pega a agenda, por exemplo, uma igreja quer te convidar para você fazer uma palestra? Sim, eu faço isso aos finais de semana, sexta e sábado tem
esse lugar aí também. Tenho viajado aí pelo Brasil todo. Recentemente tive até uma maratona aí de 2 meses e meio sem parar, final de semana. Aí agora deu uma pausa para dar uma equilibrada, né? Mas assim, é só final de semana mesmo, porque durante a semana é família, estar com eles. E a gente tem esse combinado em casa também, que desde o início Deus sempre me ensinou algo, que o meu primeiro ministério era a minha família. Então o meu foco é realmente meu marido. Hoje minhas filhas são grandes, então eu até posso, né, viajar um pouco mais, né? Meu marido viajou comigo por muitos anos, mas daí chegou as empresas e toda a demanda que as empresas de curso, de livros trazem, aí ele acabou tendo que se ausentar, mas ele me abençoa, sempre tá me acompanhando lá pelo próprio celular ali mesmo, né? Ouvir sua história aqui para mim hoje foi muito abençoador no seguinte sentido: Deus é poderoso para curar as feridas mais profundas que existem na vida de uma pessoa. E você é um testemunho vivo disso. A gente ouvindo aqui tudo que você passou desde muito pequena, isso mostra para as pessoas que existe uma cura completa em Jesus. Então, ouvir o que você contou aqui foi difícil em alguns momentos para a gente que está ouvindo aqui. Imaginando tudo isso, eu tenho filhos pequenos e eu comecei a pensar nos meus filhos enquanto você contava. Eu, como sendo um pai muito responsável, minha mãe responsável. E a gente pensa, como uma mãe pode permitir isso? Então, você recebeu uma cura muito profunda do Senhor Jesus. E é em nós, para através de nós. Então, o Senhor é aquele que... E Ele quer. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer levar você a esses lugares profundos. Mas sabe de uma coisa, meninos? Para chegar nesse lugar, a gente precisa tirar o controle. Sim. Né? Porque a gente vai querendo entender o que o Senhor está fazendo, o que está acontecendo. Então, eu vivi muitas curas no meu secreto. Esse é só o primeiro livro. Tem outros que contam outras partes da jornada que durou. O meu processo de cura profundo, intenso, foram 8 anos consecutivos. Sim. Até eu entendi a cura do passado. A cura do passado foram vários processos, porque não dá para ser de uma vez só. Então, tem que ser em doses homeopáticas. Sim. E aí, quando chegou 2020, foi quando... eu entendi o Senhor falando, como você passou a faixa. Sabe aquela corrida? E aí você chega no final e você passa a faixa? Então, assim, do história do passado. Daí vinha as questões casamento, atual, relacionamentos. Aí entrou um outro processo, mas já não tão doloroso. Processos de dor mesmo, que era assim, eu no meu secreto, assim, sabe? Me contorcendo e tipo, Deus... Eu falo isso num outro livro meu, eu conto, né? De resgatar essa minha criança. Oh, meu Deus. Aí é um outro podcast. Para resgatar essa criança. Uma coisa que você não teve, não viveu, né? E aí foi um processo eu no meu secreto com o Senhor, Jesus pegando na minha mão e me levando a resgatar essa criança que tinha vivido tudo isso. Então, é tudo muito intenso. Então, o Senhor, Ele quer ir a lugares profundos, mas você precisa dar espaço. Meu Deus. Roberta, podemos dar um incentivo para o pessoal comprar o livro aqui? O que era mais barato pode ficar mais barato. Ah, que bacana. Que bom, olha só. Amigos, tá aqui, olha que história incrível. Então eu quero te incentivar aqui, não somente pelo desconto de 10% que você que nos acompanha aqui já está acostumado. Vai aparecer o QR Code na tela para você poder comprar o livro com um descontinho a mais. Pelos próximos 30 dias. Pelos próximos 30 dias, mas por tudo isso que representa na sua vida. Então, aqui você tem uma história de uma mulher que passou por tudo isso que passou e venceu em Cristo Jesus. Então, se você quer saber mais da história dela, tá aqui o livro. Acessa aí o Sai da Plenitude. E eu vou te pedir uma coisa, não compra só para você, não. Mas talvez você saiba de alguém que tem uma história parecida com a da Roberta, ou mesmo com a tua, e que passou por isso também, que você pode abençoar. Então, se você conhece pessoas, abençoe pessoas para serem curadas também. Beleza, amigos? Se as pessoas quiserem ter acesso aos seus outros livros, onde elas... Na rede social. Na rede social entra também. No Instagram, entra lá no link da bio, que tem todas as informações lá e os contatos conosco. E esse livro, ele, apesar de 70% dele falar sobre a minha história, os 2 últimos capítulos trazem como a pessoa pode se curar. Legal, então tem um manual, né, um capítulo todo ensinando como você pode buscar ajuda, como você pode se curar, os processos mais detalhados, assim. Uma aplicação Isso, mesmo, uma aplicação, né? Com exercícios, com perguntas. E no último capítulo é um convite para você, então, usar a sua história de como você pode, então, servir outras pessoas. Então também tem exercícios, também tem um manual também de como a
pessoa já pode começar a partir da pequena cura que ela já recebeu, estender isso para outras pessoas. Então, não é só sobre o que Deus fez na minha vida, que já tem impactado as pessoas para o que Ele tem feito na vida das outras pessoas, mas também carrega instruções para o que eu faço com a minha dor. Então, tem aí também resposta para isso. Glória a Deus. Obrigado. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço esse momento, esse espaço, e eu creio que isso aqui foi um momento terapêutico para as pessoas que estarão ouvindo e que serão curadas pelo poder de Cristo que está presente neste lugar. Que Deus te abençoe e continue te usando muito para a glória dele. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Meus amigos, muito obrigado por você ter ficado esse tempo aqui com a gente. Eu creio que esse conteúdo está edificando muito a sua vida aí, então o que o Diogo pede no começo, eu te peço aqui no final, curte aí, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, e se também tiver ainda aí um espacinho para você aí, segue a gente aí no canal da Plenitude, a gente trabalha aqui, se esforça bastante para poder trazer coisas aqui relevantes para você que nos assiste do outro lado da telinha. Beleza, meus amigos? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.